Fala galera, tá começando mais um H18, sou o Cristiano Zoucas e aqui ao meu lado Fernanda Rebas. E aí, Zoucas? E aí? Conta aí as novidades aí. Novidade que hoje a gente vai falar de um caso que eu tô querendo falar há um tempão. Pô, esse caso é maneiríssimo, né, cara? É um caso, não digo que é o mais importante da ufologia brasileira, mas com certeza é um dos mais bizarros. Sim. Né? Muito maneiro esse caso. É maneiro, né? Sim. E caso brasileiro sempre tem um espaço dedicado ao nosso coração, né? Mais do que os internacionais. Cara, os ouvintes, eles preferem. Acho que a grande maioria prefere caso brasileiro, né? Pois é, agora, caso brasileiro tem que voltar a acontecer, porque tá devagar. Tá meio devagar, né? Cadê esses ETs aí abduzindo esse pessoal? Pois é. Né? Vamos lá, galera. Eu sei que vocês conseguem ser melhor que isso. Esse caso me lembrou a minha infância, cara. Que eu brincava no quintal, brincava na rua. Pois é. Vou falar hoje sobre o caso Sagrada Família. Que não tem nada a ver com religião. Não, é o bairro Sagrada Família, lá em Belo Horizonte. Onde umas crianças viram umas coisas bem sinistras. Lá em Belzonte. Lá em Belzonte. Terra do Marco Túlio. Eu já vi 3 pessoas perguntando pra mim quem é Marco Túlio. Quem é Marco Túlio? Pô, fica a pergunta aí no ar. Então, foi um caso que 3 crianças viram umas coisas bem sinistras lá no quintal. A gente vai contar isso daqui a pouco, mas primeiro vamos aos nossos recadinhos da Nave Mãe. Vamos lá. Você está ouvindo? E aí, Ribas, qual é as notícias da semana? O que tem de novo aí? Você que me diz. Então, vou te falar. Então, aconteceu esses dias aí, os cientistas começaram a receber sinais de rádio, né? Vindo de um lugar muito longínquo. Sim. Né, na nossa galáxia. Alguns milhões de anos-luz, né? Pois é. Os cientistas descobriram uma rajada rápida de rádio. Sim. Fast Radio Burst. Que é comum, inclusive, né? O que não é comum é a constância. A constância, a intermitência do negócio. A gente recebe sinais de rádio por tudo quanto é lado aí. Sim. Porque as estrelas emitem sinais de rádio, Sim. né? Só que essa constância é um pouco estranha, né? Então, a comunidade ufológica, principalmente os mais sensacionalistas, estão em alvoroço. É a cada 16 dias, né? É a comprovação que existe outra civilização, né? Não é bem assim, né? Sim. Pode ser um fenômeno, né? Simplesmente. Pois é. Então, uma misteriosa fonte de rádio localizada numa galáxia a 500 milhões de anos-luz da Terra está pulsando num ciclo de 16 dias, como um relógio. É a primeira vez que os cientistas detectaram a periodicidade nesses sinais, conhecido como rajadas rápidas de rádio, ou FRBS. E esse é um grande passo para revelar o que são essas fontes, né? Sim. Esses sinais são, na verdade, um quebra-cabeça bem fascinante que o nosso universo vem mostrando pra gente de uns tempos pra cá. Uhum. Era um fenômeno relativamente novo, né? Desde 2007, poderosas rajadas de rádio são produzidas por fontes de energia, mas ninguém tem certeza do que elas podem ser. Esses sinais também são um pouco confusos porque podem ser pontuais, né? Pode acontecer uma vez só. Uhum. O sinal WOA, dizem que foi um desses sinais, foi o primeiro, né? Na verdade. Ou podem ser repetitivas. Significando que algumas rajadas aparecem apenas para uma vez em certa parte do céu, enquanto outras emitem múltiplos flashes para a Terra. Pulsos dessas rajadas repetitivas, até agora, pareciam meio que aleatórios e discordantes com seu time, né? Mas isso mudou ano passado, quando o Instituto Canadense... foi um satélite canadense que detectou. Detectou e descobriu que existe um padrão repetitivo, né? De uma cadência regular, que eles falam. Sim. Bom, eles sugerem que possa ser uma estrela que é feita de nêutrons, né? Uma neutrino, né? Uhum. Que é uma estrela pequena, muito densa, que ela emite esses flashes assim. Na verdade, estou falando besteira. Neutrino é o nome da partícula, não tem nada a ver com estrela de nêutron. Essa estrela de nêutron, na verdade, é uma estrela colapsada. Depois que a estrela morre, ela fica pequena e com uma densidade muito alta, então ela tem um campo magnético muito forte. Entendi. Né? Então acho que conforme a rotação dela e a movimentação desse campo magnético, acaba ela expulsando um certo feixe de rádio, né? Uhum. E a gente recebe aqui na Terra. E ninguém sabe exatamente por que ela repete da maneira como ela repete. Né? Será que são ciclos? A cada 16 dias, né? Por que ela funciona assim, que nem um reloginho, entendeu? Muita gente pode encarar como uma reflexão de inteligência, né? Aí tem gente que acredita que, na verdade, é uma civilização mais avançada emitindo sinais, né, de rádio. Tipo assim, estamos aqui... Sabe que isso me lembrou? Aquele filme Contato. Exatamente.
Tem a ver com isso. O SETI, né, é um grupo que é dedicado a pesquisar esses sinais, né, mas vindos de outras civilizações. E é isso, Estrela de Nêutron é muito maneiro, cara. Tava lendo sobre. Tem muita coisa na nossa galáxia e fora da nossa galáxia que a gente ainda tá aprendendo, né? Sim. O que mais que a gente tem? Pô, cara, eu quero falar uma frase do Drauzio Varela, Dr. Drauzio Varela, que eu vi hoje, que eu achei que cabe na ufologia. A ignorância é uma forma simplificada de ver as coisas. Olha aí, fica no ar aí essa frase aí. É tão óbvio que chega a ser bonito, né? É tão óbvio. Pô, realmente, é uma forma simplificada. Não, mas assim, ele tava falando isso com relação a preconceito e tal, mas você pode aplicar o sentido dessa frase pra qualquer coisa na vida, né? Inclusive ufologia. Com certeza. A gente vê muito comentário ignorante, muito comentário que não cabe em determinados casos, que entra nisso aí, né? Que a pessoa tem um nível de ignorância sobre aquilo, de ignorância, assim, de não conhecer mesmo, né? Então, enfim, fica aí essa frase aí pra gente refletir. É, com certeza. Não digo nem que seja ignorante, mas a pessoa acredita tanto em uma coisa que ela se fecha pra outras coisas ao ponto de não querer nem pesquisar e saber sobre, né? Isso vale pros dois lados, né? Pra galera que acredita cegamente e pra quem duvida cegamente. Então, até episódio passado eu falei do canal do Pirula, né? Que é um cara que eu admiro muito, um cara muito inteligente. Sim, eu gosto muito do canal dele, inclusive. Ele fala muito bem, eu acho muito maneiro o canal dele. Mas eu achei que ele foi ignorante falando do assunto ufológico. Ele nem se prestou a pesquisar. Sim. Ele fala assim, não, isso aí, não, Varginha, quero nem saber. Ele ficou lá lendo outro papel. Tem um vídeo dele falando sobre o caso Varginha. Sim. Não foi nem ele que falou, foi o cara do IFARSAS. Eu vi esse vídeo, E aí o cara do IFARSAS falando sobre o caso Varginha, que não sei o que ele não acredita por causa disso. O Pirula do lado dele, nem comentou. Ele tava lendo o papel, tipo assim, cara, vai falando aí que pra mim não quero nem saber sobre feio, isso. Eu acho, né? Sim, pra quem é tão cético quanto ele, não é feio, entendeu? Sim. Mas pra quem gosta de ufologia, vai ser, o cara podia pelo menos pesquisar um pouco mais, tentar entender um pouco melhor, né? Porque se você olha assim por cima, realmente, né? 3 meninas viram um negócio, beleza. Tá bom. Era um mudinho, pô. A mulher, pode ser. Mas quando você começa a pesquisar a fundo e começa a ver sobre o caso Varginha, você vê que tem muita coisa estranha, um quebra-cabeça estranho, né? Sim. Alguma coisa realmente aconteceu naquela época. E aí cabe a frase do Dr. Drauzio. A ignorância é uma forma simplificada de ver as coisas. Sim. Porque ele nem se prestou ao trabalho de pesquisar sobre o caso. A opinião deles foi baseada no que ele ouviu, na ignorância, no que ele viu de TV, de ratinho, essas coisas assim. Exato. Entendeu? Então é isso. Fica essa frase aí pra galera. Você está ouvindo? Tem uma notícia lá no OVNI hoje que eu achei muito legal. Muito, também assim, muito óbvia pra gente aqui, mas é legal falar. Documentos recentemente divulgados pela Popular Mechanics mostram que um programa oculto do Pentágono produziu relatórios que mencionam OVNIs, investigando fenômenos tais como ferimentos por propulsão exótica, ou seja... Propulsão exótica? É exótica. Ou seja, é alguma coisa, algum tipo de propulsão estranha que a gente não sabe. Algo que distorce a gravidade? Sei lá. Isso? Que causou ferimentos em alguma pessoa. Aí me lembrou, quando a gente falou do caso do Bob Lazar... Um amigo dele que morreu. Lá. Amigo dele não, né? O cara que seria... Isso, o cara que ele foi substituir. Dele. Isso, exatamente. Aí me lembrou esse negócio aí. Será que tem a ver? Pode ser que sim, né? Vou dar uma lida aqui na matéria. Em 2017, o New York Times revelou a existência de um programa de investigação de OVNIs dos Estados Unidos que contou com a ajuda de 22 milhões de dólares, chamado de Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, que é o ATIP, exatamente. ATIP. No entanto, houve uma reviravolta há 2 meses quando Susan Gold, porta-voz do Pentágono, disse que John Greenwald, John Greenwald, ele aí de novo, que é o curador do Black Vault, o maior arquivo civil de documentos desclassificados do governo, que o ATIP não tinha nada a ver com OVNIs. Greenwald também escreveu que o Pentágono disse a ele que outro programa, o Programa de Aplicação de Sistema Avançado de Armas Aeroespaciais, que é o
AAWSAP. Era o nome do contrato que o governo cedeu para produzir relatórios sobre o A-Tip. É porque assim, você acha que o governo criou o A-Tip para estudar OVNI? Na verdade não, ele criou um outro mais escondido ainda para estudar OVNIs, né? Em um novo artigo da Popular Mechanics, o jornalista Tim Macmillan adquiriu documentos da exótica divisão científica da Bigelow Aerospace. Olha o Bigelow aí, ex-dono do Rancho Skinwalker Ranch. Ou BASS, é o nome da Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, BASS, indicando que a organização explorou fenômenos estranhos sobre os auspícios do programa A-Tip. Um relatório da BASS... Quando você falou BASS, deu vontade de falar... BASS. Como é que é? Slap Like Now. Slap Like Now. Um relatório da BASS, divulgado ao Macmillan por uma fonte não identificada, já havia aparecido anteriormente em uma lista de produtos produzidos sob o contrato da A-Tip. Cara, é muito texto aqui, mas vou tentar resumir aqui. É um negócio assim que a gente já meio que já sabia, já imaginava, né? Assim, o Pentágono investigou OVNI, isso a gente sabe desde os anos 40, 50. Mas esse papinho, o A-Tip não foi feito pra investigar OVNI. Cara, agora bullshit. É meio que tentar fazer com que o Lua Elizondo não tenha o reconhecimento que ele tem. Cara, nunca, digamos, né, vamos assumir como verdade aqui que os Estados Unidos sabe sobre a existência de extraterrestre e pesquisa isso. Os caras nunca iam botar num contrato ou num documento o termo OVNI, ou disco voador, ou alienígena que seja. Eles vão chamar de fenômenos aéreos, alguma coisa. Sim, né? sim. Eles estudam isso desde o Blue Book. Aí eles falam, não, o Blue Book acabou porque a gente não percebeu nada diferente, gente. A gente até tentou estudar sobre os OVNIs, mas assim, não tem nada, então por isso que a gente acabou. Mentira, continuam estudando. O Blue Book pra mim é o seguinte. Imagina que você trabalha numa empresa, você é um designer. Né? Que no caso era verdade, a gente era designer lá no Brasil. Você é designer. E aí, a tua equipe acima de você não te respeita. E você luta por espaço lá e você fala assim, olha, eu quero pegar esse projeto aqui e eu vou fazer esse projeto dar certo, vou provar pra vocês que isso aqui dá certo. E aí a empresa fala assim pra você, ok, Zoucas, tá aqui, você vai desenvolver esse projeto sozinho, você tem 3 meses pra fazer esse projeto, sendo que na realidade um projeto desse levaria 3 anos. Então assim, é meio que dar a corda pra você se enforcar. Sabe? Te dar autonomia pra fazer uma coisa, mas já sabendo que aquilo ali vai falhar. Sabe quem fazia muito isso? O Steve Jobs. Quando ele queria cancelar, ele não gostou do projeto, ele deixava o projeto se enrolar pra falar assim, eu tô falando que não ia dar certo. Sim. Ele deixou o negócio acontecer de uma maneira errada pra justamente a galera tropeçar e ele provar o ponto dele. O Blue Book pra mim é isso. Pode ser. É uma coisa que fizeram pra justificar, beleza, vamos fazer aqui. Aí beleza, aí depois de um tempo começaram a ver um monte de coisa, descobriu uma coisa ali, outra aqui. Aí começaram a fechar o projeto. Começaram a cercar, começaram a tolir as coisas, né, que iam acontecendo. Negócio, descreditar a galera que tava pesquisando. E aí... o Alan Hynek foi chamado pra justamente provar pra todo mundo que o que eles estavam vendo não era disco voador, coisa nenhuma. Era apenas Vênus. Né? Ou qualquer outra coisa dessa. Mas o pessoal fala que... Tá falando do Rancho Skinwalker, eu tava lendo aqui também. O pessoal falando que até hoje o Rancho Skinwalker é um dos melhores lugares para estudar o fenômeno. Porque... No mundo. Mas o Rancho Skinwalker é um portal eles não conhecem o sul de Minas Gerais. Né? Mas o Rancho Skinwalker é um portal pro Doom, né, cara? Pro inferno. Porque, porra, sai tudo dali, cara. Porque parece que é um lugar que tá passando de mão em mão, né, cara? Foi do Bigelow, depois foi pro outro cara, depois do outro cara passou pra outro órgão. Pois é. Ninguém fica com aquilo. É um negócio muito esquisito. Mas tem um lance de fantasma também, não tem? Tem tudo, né? Tem, sei lá, pé grande, lobisomem, Wendigo, ET, tudo fantasma, tudo que você possa imaginar tem lá. Bom, vamos pro nosso relato? Você está ouvindo? Então vamos lá pro nosso relato, Zoucas. O relato da semana é de um ouvinte nosso e apoiador também, né? Do Márcio Grimaldi, lá de São Paulo. Isso. Ele trabalha numa multinacional, não é isso? Ele não falou qual é o nome, né? Por motivos profissionais também. Lógico. Mas é relacionado ao ramo alimentício, né? Pelo que eu entendi. E até pensei em algumas coisas enquanto tava ouvindo, mas eu vou comentar depois. Beleza. E o relato dele é sinistro. Quem tiver cagaço aí, desliga agora. Não, brincadeira, não desliga não. Desliga é ótimo, né? Não, para de escutar o podcast pra sempre. Então vamos ouvir e depois a gente comenta aí. Vamos lá.
Boa noite, galera aí do Hangar 18. Eu sou o Márcio aqui de Caçapava. E eu tenho uma outra história para contar que aconteceu comigo dentro da fábrica que eu trabalho. Não vou falar o nome para vocês por motivos profissionais, que eu ainda trabalho lá. Trabalho há 27 anos, é uma multinacional. E um belo dia eu fazia um horário que entrava às 5 horas da manhã. Eu era tipo supervisor de linha, né? E eu entrei, geralmente costumava entrar um pouco mais cedo, umas 20 para 5, 4 e meia da manhã mais ou menos, para checar como é que estavam todos os postos de trabalho. E tem um posto de trabalho nessa empresa que chama CRR, que é Central de Resíduos e Recicláveis. Pelo fato dela mexer muito com papelão, então ela tem essa central onde fica uma pessoa somente ali, organizando os papelões, colocando em plataformas para mandar para reciclagem, né? E aí um belo dia, eu entrando às 20 para 5 da manhã. Vale também falar que essa área do CRR, ela fica fora da área fabril. Ela fica em uma parte da fábrica para não ter contato com a parte de fabricação, né? Porque é uma fábrica de alimento que eu trabalho. Então, um belo dia, eu chegando por volta das 4h30, 20 para 5, eu encontrei esse rapaz. Ele estava, aparentemente, eu achei que ele estava dormindo em cima dos papelões, mas ele estava desmaiado. E aí, obviamente, eu chamei a segurança, tudo, prestaram os primeiros socorros, levaram ele para o pronto-socorro, porque até então ele estava com uma aparência que tivesse tido um infarto. E ele foi para o hospital. Aí, passado algumas horas, ele acordou, né, lá no hospital, e viram que ele não tinha tido infarto nada, ele tinha desmaiado na verdade. Na verdade, ele desmaiou de medo. O que aconteceu? Qual foi o relato dele? Esse setor onde ele trabalha, como ele fica fora da fábrica, ele fica numa área que atrás desse setor dele aí é um descampado muito grande, muito enorme. E ele falou, e ele contou de madrugada que ele estava trabalhando, estava prensando os papelões, e ele viu um cachorro enorme. Até então ele achou que fosse um cachorro. O que ele achou estranho é que esse cachorro, segundo ele, é como se fosse um cachorro que tivesse sarna, porque ele não tinha pelo, e tinha uns pelos muito grandes, ele falou, que parecia espinho de longe vendo. E os olhos vermelhos, bem vermelho. E ele falou que quando ele foi espantar o cachorro, né? Porque como a gente trabalha nessa fábrica de alimentos, não pode entrar animal lá, né? O cachorro, né? Segundo ele, simplesmente se levantou, ele estava de 4, se levantou e começou a andar. E veio na direção dele, andando como se fosse um homem, um ser humano. Nessa hora ele desmaiou, urinou até nas calças. Até então, por isso que acharam que ele tinha tido um infarto. E foi isso. Essa é a história dele. Aí vem a outra parte da história que eu quero falar para vocês. Passado uma semana, mais ou menos, é claro que, lógico, que ninguém acreditou muito nele, né? Ok, ele viu um cachorro, levou um susto e tal, e beleza, passou. Passado mais ou menos uma semana, eu conversando com o segurança da fábrica, entrei mais cedo de novo, o segurança veio perguntar para mim o que aconteceu com esse nosso colaborador. E eu peguei e falei, ele falou, então eu vou contar uma história para você. O que aconteceu nesse dia, só que eu não achei que ele tinha desmaiado lá, né, o rapaz, né? E ele conta que ele foi fazer a ronda bem atrás desse setor, desse CRR aí, esse segurança, e quando eles fazem ronda, eles não vão armado, né? É só uma pequena lanterna e pronto. Ele falou que ele viu um cachorro grande, enorme, passando por ele. Isso era por volta de uma meia-noite, 1h da manhã, ele falou. Só que o cachorro, em vez de passar por ele e ir sentido pro mato, ele passou por ele e foi sentido pra fábrica. E ele achou estranho, que era um cachorro muito grande, um cachorro bem diferente, mas como ele estava escuro, ele não viu direito, ele só viu que o cachorro estava indo pro lado lá da portaria. Ele usava um rádio, ele pegou o rádio e chamou o outro segurança lá da portaria. O segurança falou que ia tentar espantar esse cachorro, né? E por surpresa dele, ele já não viu mais o cachorro foi sentido portaria. Por surpresa dele, ele ouviu um tiro, que aí é onde o guarda na portaria ele ficava armado. Ele achou estranho, ouviu um tiro, pegou o rádio e chamou segurança de novo. Falou, o que está acontecendo? Ele falou assim, rapaz,
Você falou que tava vindo um cachorro pra cá, mas isso aqui não é cachorro, cara. Isso aqui é uma coisa estranha, porque a hora que ele chegou perto de mim, que eu espantei, ele levantou e saiu correndo. Ele tá indo pro teu lado. E esse segurança viu que passou um vulto do lado dele, como se fosse um homem, né? E ele foi quietinho. Ele deixou a lanterna apagada e ele foi quietinho, seguindo esse vulto até a beira lá da cerca, pra ver o que ia acontecer. E ele foi chegando mais próximo. E o vulto e esse suposto homem que ele achou que fosse, tava tipo correndo, mas não muito rápido, mas ele foi atrás. Quando chegou próximo à cerca, ele passou pela cerca como qualquer ser humano passaria, agachando, usando as mãos, né? Só que aí foi a hora que ele pegou a lanterna e jogou o fecho de luz, né? O facho de luz nesse vulto. Ele viu que era o mesmo cachorro. E aí ele começou a andar de 4 outra vez e foi correndo pro meio do mato. Essa é a história. Aí depois ele ficou sabendo que o rapaz lá do CRR viu e desmaiou. Bem, gente, essa história, assim, algumas pessoas viram, eu não vi, tá? Eu tô contando a história pra vocês que eu vi o rapaz desmaiado, conversei com esse rapaz. Esse rapaz, ele até pouco tempo atrás trabalhava ainda aqui, se aposentou, ele ainda está aqui em Caçapava. Eu posso até qualquer dia desse tentar achá-lo aí, pegar algum depoimento mais detalhado dele, porque na época ele não quis falar, né? Na verdade, eu acho que ele ficou muito assustado, achando que ninguém ia acreditar dele, zombar dele, como zombaram, e ninguém deu muita bola. E esse segurança falou a mesma coisa, ele falou, ó, se eu contar o que eu vi, ninguém vai acreditar, que eu vi um vulto, que na verdade não era um vulto, era um cachorro. Então, por isso que a gente brinca, que muita gente fala que ele viu um lobisomem, e outros, aí agora a gente conversando, porque isso foi mais de 20 anos atrás, agora a gente vendo os relatos aí do podcast e tal, a gente vê que é bem parecido com os chupa-cabra, né? Que o pessoal comenta, né? Enfim, se era homem ou se era cachorro, o que era uma coisa muito estranha, bem diferente daquilo. Nenhum cachorro anda ereto, né? E passa por uma cerca usando as patas, dizendo assim, para levantar a cerca, né? E no mínimo é uma coisa muito estranha. Valeu, rapaziada. Um abraço aí pra vocês aí e continue olhando para as estrelas. E aí, Ribas, fala pra mim, impressionante ou sensacional? Pô, sensacionante. Sensacionante, né? Chocrível. Chocrível. Cara, muito bom o relato dele. Será que é mais um caso de chupacabras? Cara, foi a única coisa que me veio à cabeça. Ou chupacabras ou lobisomem. Lobisomem sabe que não existe. Pois é. Não existe, será? Ou será que o chupacabra sempre foi o lobisomem e as pessoas... Acho que a gente pode aplicar o pode ser tanto pro lobisomem quanto pro chupacabra. Né? Eu essa semana fiquei vendo algumas entrevistas com alguns ufólogos das antigas, né? Que até você tá durante o episódio. E teve um cara chamado... Ele ainda tá vivo, chamado Antônio Faleiro. Sim. Ele é lá de Passa Quatro, em Minas Gerais. E ele, inclusive, numa época, ele teve uma torre, ficou muito famoso, uma torre de vigília. Ele construiu no terreno dele, tinha uma fazendinha assim, ele fez uma torre de alguns, sei lá, acho que uns 10 metros, 7 metros de altura. E lá de cima ele conseguia ver o horizonte e tal, ele chamava os ufólogos pra fazer vigília lá. Ele viu muita coisa, estudou muita coisa. Só ele mesmo já viu algumas criaturas, inclusive também avistou OVNIs, né? E aí ele... Viu Grey ou viu outro tipo de bicho? Ele viu Grey, ele viu uma pessoa de capa amarela na estrada, que segundo ele atravessou a estrada e desapareceu. Caraca. E não foi só ele que viu, as pessoas dentro do carro também viram. E ele viu, ele achou sensacional porque passou alguns anos, outra pessoa falou que também viu, né? Essa mesma criatura com a capa. Lembra o caso da Maria Cinta, também usava capa, né? Sim. E ele falou, cara, que teve um caso que ele estudou, que ele falou assim, cara, o pessoal que é do interior, primeiro que eles não querem saber de hipnose, porque sempre assim, faz uma hipnose, uma regressão pra saber o que você passou. O pessoal do interiorzaço, eles não querem saber negócio de hipnose, não. E que deitar aqui pra falar, não, te explico aqui o que eu vi, foi isso que eu vi. E geralmente, assim, é um pessoal muito, muito simples na maneira de contar as coisas, né? Sim. Não é muito cheio de dar muita volta, é bem direto. E aí, um desses casos que ele investigou, o cara falou assim, não, eu vi aqui uma situação que uma luz em cima do morro aqui, desceu uns bichinhos aqui pequenininhos, parecia uns cachorrinhos.
Caraca. Aí o cara falou assim, cachorrinho, né? Eu tava vendo a entrevista, achei esquisito. Chupacabrinhas? Não, cara, é engraçado porque ele fala que eram homens, ou seja, né, estavam em pé, mas que pareciam um cachorrinho. Feição de cachorro? Será que tinha cara de cachorro? Será que tinha... Bizarro, hein? Será o licântropo, né? O licântropo é isso, né? É corpo de humanoide homem com cara bicho, de... né? Até no Egito Antigo tinha o deus lá, o Anubis, né? Que tinha cara de cachorro e corpo de homem. Será que pode ser uma das morfologias, um dos fenótipos dessas criaturas? A gente sabe que o Edson Boaventura já investigou alguns casos que tinha cara de felino, né? Thundercat. O Thundercat. Sim. Por mais estranho que seja, a gente tem aberto aqui na ufologia para qualquer tipo de criatura, pode ser que realmente tenha alguma coisa que lembre, não que seja um cachorro, não é que o homem cruzou com uma cadela e teve um lobisomem, mas que pode ser que tenha alguma situação, alguma coisa que lembre características de cachorro, ou pelo menos de longe parece um cachorro de longe. É tipo naquele filme Contato de Quarto Grau, que eles comparavam os alienígenas a corujas. Sim. E tem um vídeo também das corujinhas, já viu? Já. As corujinhas... Filhote de coruja é igual um Grey, parece um Grey, né? E... pelada, magra pra caramba. E você, de noite, num breu, você vê uma coruja grande com aquele olhão te olhando, todo branco. Dependendo de como esteja a sua visão, dependendo de como esteja a situação ali, né? A neblina e tal, você pode achar cagaço, dependendo do level do cagaço. Você pode ver um ET mesmo, entendeu? Sim. Mas tem outra coisa também que eu tenho que adicionar. Esses extraterrestres, essas criaturas, a gente sabe, e eu já falei algumas vezes aqui, que tem o poder de mesmerização, né? Sim. Eles conseguem fazer você ver coisas que não são a realidade. O chupacabras tem isso, né, cara? Dos relatos lá de bicho que morre, que os bichos ficam caladinhos. Os bichos ficam calados, cara. Eles talvez até eles consigam fingir que são uma outra ovelha, um outro cachorro, um outro cavalo. Não só os bichos que são atacados, mas, por exemplo, mundo em volta, todo cachorro, cachorro que normalmente toma conta de celeiro e de lugar onde chamam de aprisco, né, no sul. Onde os animais dormem. Né? As cabras e cabritos. Até os cachorros que tomam conta ali, que às vezes não são nem atacados, ficam quietos, cara. Será que eles conseguem, então, simular que são um animal daquele grupo, daquele rebanho? Pode ser um tipo de hipnose também. Ou um tipo de hipnose, todo mundo fica caladinho ali. E assim, a gente sabe, eu já citei algumas vezes aqui, a gente precisa fazer um episódio sobre a Escola Ariel, lá no Zimbábue. Das crianças África, que viram cada uma de uma coisa. Então, que tem uma criança, uma menina lá, que fala que viu, quando ela olhou pro ET, todo mundo viu o ET, mas que ela, quando ela olhou, lembrou a ela um leão ou um outro animal que eu não lembro agora, tem que estudar melhor esse caso. Então, assim, você ver um animal, uma criatura dessas, não significa que você vai exatamente ver um Grey, mas você pode ver uma outra coisa que pra você seja normal. Aí eu fico pensando, será que existem animais aqui entre a gente, cachorro de rua, sei lá, um cavalo, que na verdade são um extraterrestre? Olha aí. São extraterrestres. Bizarro, mas é uma teoria boa. Né? Pois é. A gente pode estar andando... Os gatos, com certeza, todos são alienígenas. Pombo a gente sabe que é, né? Pombo e gato, cara. Pombo e gato. Pombo e gato são alienígenas. E caneta Bic também. A caneta Bic é a sonda. É a sonda, né? E assim, será que eles conseguem então fazer isso? Andar no meio da gente como se fosse um cachorrinho de rua. A caneta Bic é a Alexa dos alienígenas. A Siri. Alexa é aquele dispositivo da Amazon que você tem em casa que fica te ouvindo o tempo todo. Pois é, então, assim, dá muito pano pra manga essa conversa aí. Agora, o negócio que eu tava comentando, que a gente comparou no relato do Márcio com lobisomem, uma coisa que me ocorreu é o seguinte, cara, tem muito relato de lobisomem, principalmente no interior de Minas, né? É óbvio, assim... Interior no geral, mas Minas muitos deles podem ser mentira e tal, coisa inventada, obviamente. Mas viajando na maionese aqui, ou será que já era o chupacabra, só que ninguém tinha esse nome ainda, ou imaginava que era alguma coisa de fora? Não, acho que esse relato eu não sei quando foi exatamente gravado, acho que foi depois do chupacabra. Não, sim, mas eu não tô falando isso com relação ao relato do Márcio. Eu tô dizendo o seguinte, será que os relatos antigos de lobisomem já eram chupacabras e as pessoas não sabiam? Entendeu? Sim, pode ser. Eu não tô dizendo que o relato do Márcio é o lobisomem. Não, entendi. Eu tô dizendo, mas bizarro, uma coisa estranha do chupacabra é que, dependendo do lugar, dependendo da época, as pessoas relatavam coisas diferentes, né? Aqui no Brasil foi relatado esse bicho que parecia um bicho peludo, né? Que andava sobre duas patas e tinha um dentão e tal. Antes disso veio a primeira criatura mais famosa, o chupacabra, era um que tinha um olhão vermelho, parecia um canguru, né? Tinha uma coxa grossa e tal. A mãozinha dele era tipo o Tiranossauro Rex.
Mão Embaixo, curta, embaixo da mãozinha tinha como se fosse uma espécie de uma asa, lembra? E atrás tinha uns espinhos, como se fosse pouco espinho. Depois, que bate com o relato do Márcio. Que o cara falou que ele tinha uns pelos, parecia um espinho. Assim, pra trás, né? Pode ser. Parecia um cachorro com sarna, boa parte do corpo pelada, sem pelo. Só que tinha alguns pelos que eram bem grossos e pareciam espinhos. Pois é, e no final dos anos 90, começo dos anos 2000, as pessoas começaram a falar de chupacabra como se fosse um cachorro com sarna. Né? Tanto que tem foto fake na internet de chupacabra. Se você botar chupacabra, parece cachorro com sarna. Aquele cachorro sarnento bizarro. E aí tem até pegaram uma imagem do Harry Potter, botaram um cachorro lá, o lobisomem do Harry Potter, photoshoparam e colocaram no meio da rua. E é o que a galera mais acredita, que é um cachorro de 2 metros de altura. Só que é falso, a gente sabe que é falso. Mas o que teve de gente também capturando o cachorro do mato doente, falando que era chupacabra. Nos Estados Unidos tinha muito, assim, cara. Pois é. Então, assim, dependendo da região, dependendo da época, a visão do chupacabra mudou, né? Agora, até a gente gravou sobre esse assunto já, né? Até com o Carlos, sobre os chupacabras. Vendo os relatos que a gente vê, o padrão dele de ataque, né? Que é pegar a vítima, chupar o sangue, fica limpinho por dentro e empilha. Isso me remete a um ser bípede, que tem habilidade nas mãos. Na mão, de segurar, né? Exato. De conseguir ficar em pé e segurando. Conseguir ficar em pé e fazer o que tem que fazer, sabe? Sim. Um ouvinte nosso, acho que lá do nosso grupo falou, eu não vou lembrar o nome dele agora, falou que achava que poderia até ser alguma criatura que tivesse um insetoide, né? Que tivesse características de inseto. Porque a gente sabe que na natureza o pernilongo tira o nosso sangue, né? E aí conseguia ter algum tipo de reservatório pra segurar todo esse sangue. Só que assim, cara, um negócio que é incrível, que são litros e mais litros de uma vaca. Cara, é muito sangue. Lembrando que ele só chupa a proteína do sangue. Só a parte vermelha, né? Que é a parte vermelha, exatamente. Isso, e o plasma fica. Hemoglobina, eu acho que é a hemoglobina, isso. O plasma fica. O plasma fica. Outra coisa que me ocorreu no relato do Márcio foi o seguinte, ele falou lá no início que ele trabalhava numa fábrica, ou trabalha ainda, numa fábrica de alimentos. Ele não falou o que é. Mas eu imagino que o cheiro pode ter atraído também. Pode ser, né? Imagina, sei lá, uma fábrica de miojo. Eu não sei se não digo nem, talvez assim, não sigo nem miojo, mas se for com alguma coisa em relação da carne, ele pode ter sido chamado. Eu tô falando do miojo justamente pelo tempero. Porque o tempero tem cheiro de carne. Pode ser. Né? Não só isso, mas se for uma coisa que... Eu não tô dizendo que ele trabalhava na fábrica de miojo, não. Não, tá? Ele trabalhou, tipo, ele trabalhou na Sadia da vida, com linguiça. Tô chutando, eu não sei qual lugar que ele trabalhou. Trabalhou num lugar que faça linguiça. Pô, o cheiro deve ser... Um bicho desse deve ser um prato cheio. E aí você pode imaginar o seguinte, um bicho desse... Vamos dar um exemplo aqui do que a gente conhece, o urso. O urso é um bicho que anda, ereto, tipo um ser humano. Ele consegue ficar andando. Ele consegue andar em pé e tal. Mas quando ele quer correr, como é que ele fica? De quatro, fica de 4. Mas a gente não tem no Brasil nenhuma criatura que até que eu saiba que faça a mesma coisa. Tamanduá acho que fica de... mas não chega... Ele falou que ele viu o bicho atravessando o arame... Como se fosse um homem empurrando o arame pra passar por baixo. Pra passar por baixo, exatamente. Só que quando o cara jogou a luz, ele viu que era um cachorro. Né? E isso é muito estranho. É muito estranho, cara. Eu imagino que, assim, o chupacabras, ele deve ter essa característica de correr como um quadrúpede ficando em pé pela velocidade. E aí quando precisa fazer alguma coisa, ele fica em pé. O próprio macaco consegue isso, um gorila, um chimpanzé... Ele consegue correr de 4 e na hora que ele quer, ele usa as mãos também. Sim. É incrível. O próprio urso, cara, corre muito quando ele fica de 4 pra poder correr. Tipo, se um urso estivesse te perseguindo, você morreu, cara. Não tem o que fazer. Eu perguntei pro Márcio se ele não teria as fitas da câmera de vigilância da época. Ele falou que ele não tem certeza se na época faziam, se tinha câmera, mas que ele iria procurar saber. Né? Que se tivesse, era incrível... Talvez a gente conseguisse ver alguma coisa, né? Sim. Mas talvez que na época não era tão comum ou então a qualidade também não devia talvez ser tão boa. Né? Não, outra coisa que eu achei interessante foi que teve mais testemunha, né? O Márcio mesmo não viu, mas ele só conversou com o rapaz que desmaiou. Teve o cara que atirou. O cara entrou em choque, cara. Você imagina... a gente tá acostumado a ver cachorro. Você sabe como é que é um cachorro, né? Um cachorro não anda igual um homem. Pode ser um cachorro sarnento. Você não vai cair no chão duro porque você é um cachorro sarnento. Exatamente, você vai ver que é um cachorro bizarro. É um cachorro doente. O cachorrinho doente. Agora, cara... o cara ter desmaiado, ter entrado em choque... Pois é. Aí, eu lembro de um episódio passado, onde eu te falo... Eu acho que se tivesse uma invasão alienígena, o que ia ter de gente tendo um infarto por aí... sim. Né? E não precisa nem por estar vendo o ET, não, mas por estar vendo só a nave mesmo. Né? Sim. Ia ter gente caindo aí. Cara, a gente ia ficar muito assustado. E é por isso que você vê tantos relatos onde a pessoa fica mal depois. Márcio, você tem uma missão aí. Procura o rapaz,
Ah, olha aí. Pega o relato dele. Quero ouvir do rapaz. Você tem uma missão. Quero ouvir o relato do rapaz que passou mal, que teve lá o quase infarto. O rapaz que viu lá, né? Pois O segurança viu também, o vigia, né? Também. Os 2 vigias viram. Também. Se você conseguir o relato desses 2, vai ser bem legal pra gente, hein? Bom, é isso. Valeu, Márcio. Obrigadão. Valeu, Márcio. Vamos muito obrigado por ter enviado aí. Vamos mantendo contato aí. Não, eu não quero saber. O Márcio agora tem uma missão, cara. Missão dada, missão cumprida. Então, beleza. Vamos então pro nosso programa, o nosso episódio de hoje? Vamos lá. Vamos embora. Você está ouvindo? Então vamos lá, Zoucas, para o nosso caso da semana que a gente vai abordar aqui, que é um caso muito pedido, inclusive, né? A galera já pediu pra gente lá no Twitter, no Instagram, algumas vezes já. Esse caso foi estudado pelo Cicoane, que é o Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados. Isso. Ele foi liderado, esse centro, pelo Uvio Bran Aleixo. É um cara que, sério, se você gosta de ufologia, procura ler sobre ele, procura estudar sobre ele no YouTube, que foi um dos pioneiros da ufologia no Brasil. Esse cara começou a estudar em campo, ele foi a campo estudar em 52, Chibas. Caramba. Ou seja, foi logo depois que Outros começou... tempos, né? 47 foi quando começou, certo? E ele diz na entrevista dele que eu tava vendo que depois de 47 as pessoas começaram a... Ele já gostava de aviação por conta da Segunda Guerra, ele já lia sobre aviões e tal, mas foi depois de 47 que ele começou a ouvir falar sobre essas luzes no céu que ninguém sabia dizer o que era. Isso intrigou ainda mais ele. E aí ele começou a estudar por conta disso. Ele ainda é vivo? Não, ele faleceu em 2006. Mas esse cara foi um dos primeiros a estudar sobre ufologia no Brasil. E ele começou, e ele é de Minas Gerais, olha que bênção. O cara começou lá atrás a estudar sobre ufologia, justamente no lugar onde tem ocorrências ufológicas. Nasceu no lugar certo. No lugar certo, na hora certa, no começo da ufologia. Então, assim, ele estudou. Grandes casos, que até a gente já falou aqui algumas vezes, foram estudados por ele, foram liderados a pesquisa por ele. E esse cara, um pouco antes dele morrer, ele contava com um acervo de mais de 1.800 relatos. Caramba. Mas não é assim Que fim levou esse material, cara? Tá aí na casa dele, cara. Tá aí Vamos na lá casa buscar. dele. Parece que o filho dele tá tentando passar isso pra outro pesquisador e tal. Mas é uma sala inteira com fitas, com depoimentos gravados, fotos, filmagens, depoimentos escritos, que ele escrevia tudo. E outra coisa, não era só escrevendo de qualquer maneira, não. Ele seguia um padrão de pesquisa científica. Caramba, ele tinha um roteiro de perguntas pro cara que viu. Quando você viu? Que dia você viu? Que horas? Como é que era o clima? Como é que era o tempo na região naquele momento? Você sentiu algum cheiro? Você ouviu algum som? Ele tinha um roteiro específico, uma metodologia de estudo que assim, é sensacional. E infelizmente faleceu, mas muito velhinho já, em 2006, mas ainda tá tudo por aí. Precisa uma outra grande alma pegar isso, A gente precisa ir lá pegar. Vamos lá falar com o filho exatamente. Resolver para catalogar isso e trazer isso pra internet. Porque tem muita coisa que não tá na internet. Grandes pesquisas que ele fez, como essa do Sagrado da Família, estão na internet. Mas muitas outras, tão interessantes quanto, não estão, entendeu? Pois é. E que talvez traçam paralelos com outras pesquisas. Mas deve ter gente... O Cicoane ainda existe? Então, tem ainda um outro senhor que também faz parte, mas assim, hoje em dia eles não estudam mais da maneira como eles estudavam. Entendi. Eles iam no meio do mato, ficavam no meio da galera lá, do povo, sabe, ribeirinho, dormia lá no meio do mato pra estudar. Então, hoje em dia, eles não têm mais essa disposição, né? Entendi. Subir, descer morro por aí e tal. A única coisa que eu acho uma pena é que naquela época não tinha quantidade de recurso que tem hoje. Pois né? Tava vendo uma entrevista com aquele cara que eu falei, o Antônio Faleiro. E quem fez essa entrevista foi o João Marcelo, lá do GEPUS. Que hoje em dia é um dos caras que tá liderando a pesquisa sobre Varginha. Até hoje, né? Ele e o Marcão, lá do GEPUS também. E aí, ele entrevistando o Antônio Faleiro, em determinado momento, o Antônio Faleiro vai dizer, isso aqui são umas pesquisas que eu fiz, ó, tem essa situação aqui que aconteceu lá em 1991, que o cara viu isso. E ele vai passando, são um mural que ele fez, né, de fotos. Ele desenhou, inclusive, tipo um paintbrush, os bichinhos lá, os ETzinhos. E em determinado momento, ele fala assim, tem esse aqui que foi nos anos 70, parece que uma menina viu em cima de uma cerca, uma criatura que ela achou que na hora fosse até o Saci Pererê. Engraçado. Mas aí, olha só que engraçado. Era uma criatura que tinha uns 3 chifres, um olho meio avermelhado e tal, e uma pele escura.
ok. ET de Varginha. Eu falei, o João, eu falando com a televisão, João, ali o ET de Varginha aí, cara. Só que eu acho que ele não percebeu na hora. E ele passou direto. O cara, então, o próximo caso que eu estudei foi isso aqui, tal. Cara. E eu fiquei assim, caraca, João, na frente dele apareceu outra criatura de Varginha. Bizarro, hein? E exatamente a descrição. Pele escura, 3 chifres, né, tal. Ou seja, essa espécie já tá vindo aqui há um tempo, né? Pode ser, cara. E aí, por isso que eu falo, esse acervo do Uwe, o Bran Aleixo, deve ter outros relatos que ajudam e fazem ligação com casos que a gente conhece hoje em dia. Entendeu? Pois é. Até outros casos... Inclusive Maria Sintra, deve ter alguma coisa da Maria Sintra lá. Tem vários. Então, assim, é por isso que é tão importante, assim, a gente tentar manter esse acervo de um cara desse. Pois certo? Bom, vamos voltar aí ao assunto. Voltando aqui. Esse caso que a gente vai falar hoje, que é o Sagrada Família, que não tem nada a ver com religião, porque eu, por exemplo, não conhecia esse caso. Né? Você achou que fosse a família sagrada que... eu achei, achei que fosse alguma coisa relacionada à igreja, sei lá, pelo nome, né? Mas na verdade é o nome né? Igreja Sagrada Família, sempre tem, né? Exatamente. Mas na verdade é o nome do bairro onde os meninos moravam, né? Isso, lá em Belo Inclusive Horizonte. eu entrei no Google Maps pra ver a casa deles, não tem mais a casa. É uma oficina mecânica hoje. Ah, é? Parece que era uma ladeira. Isso, uma ladeira. É uma ladeira e tem mato em volta ali. Só que hoje, eu não sei de quando que é a imagem do Google Maps. Às vezes tem um delay de 1 ano, sei lá. Isso. Mas tem uns prédios lá que parecem ser mais novos do que o caso. Então eu imagino que na época era um lugar mais deserto. Então, eu perguntei pro nosso amigo, que sabe tudo sobre Belo Horizonte, o Marco Túlio. Marco Túlio, ele famoso Marco Túlio. Ele já conhece todos os bairros. Eu perguntei pra ele, cara, você conhece o Sagrada Família? Ele falou, conheço, tem amigos lá e tal. Aí ele me falou um pouco sobre o bairro. Ele falou exatamente isso, que acho que nos anos 60 já tinha bastante casa. Não era um bairro, não era deserto, não era matagal. Tinha suas casas, Sim. Só que muito menos quantidade que a gente tem hoje. E os quintais dessas casas eram quintais grandes. Sim. Né? Dessa casa aí, inclusive, não era um quintalzinho, não. Era um quintalzão. Era um terreno grande, né? Que a casa exatamente. tinha. Era um terrenaço. Tinha todo... Cara, casa... Tem muita casa no Brasil que você tem quintal com árvore. Pé de ameixa, pé de abacate... Manga, né? Aí 5 horas da tarde fica morcego pra caramba, uma mosquitada, né? Sempre tem, né? Cigarra. Então, é a casa dessas, assim, sabe? Pois é. E aí esse caso aconteceu no dia 28 de agosto de 63. A década de 60 foi... bombou, né? Bombou, né, cara? 60, 70, bombou demais. Pois é. Foi entre 7 e 7h30 da noite. Ou seja, não era muito tarde, né? Era aquele horário que você já jantou. Mas, dependendo naquela infância mais simples, você já jantou, aí você vai pra rua brincar com seus amigos. Exatamente. Né? Esse caso pra mim foi um caso nostálgico, porque eu cheguei a viver um pouco disso, né? No final dos anos 80. Sim. Né? Não tinha o que a gente não tinha tecnologia, computador. Você ia brincar na rua, né? Você ia brincar na rua. No meu caso, eu ficava brincando na calçada com meus amigos até 8 da noite, 8, 9 da noite, contando histórias de terror. Eu também. Né? Maioria ficava com cagaço de ir pra casa depois. A minha infância, uma boa parte foi em Realengo, lá no Rio de Janeiro. E também tinha muito disso. Dava 10 horas da noite, todas as mães, ao mesmo tempo, iam na janela das suas casas e gritavam: volta, fulana! Volta, vambora tomar banho. Sim. Era isso, entendeu? Pois é. E aí, cara, esse contato dos meninos, ele durou entre 10 e 15 minutos, mais ou menos. Foi lá no bairro Sagrada Família. O nome da rua, a gente tem o nome da rua aqui, ó. Rua Conselheiro Lafayette, número 1533. Se você quiser olhar no Google Maps aí, igual eu fiz, pode ir lá ver onde é que foi o local. Hoje tem uma oficina mecânica lá. Não sei se a casa... Pode ser que usaram a casa como alicerce para construir a... Ou ainda existe a casa atrás, não sei. Mas eu não vi a casa nesse endereço. Virou oficina mesmo. Não tem quase nada sobre eles. Né? Tem assim, eu sei que é aquela revista OVNI Pesquisa, que é que até o Edson Boaventura faz texto pra lá. Eles entrevistaram, acho que o Fernando. Sim. Mas não tem o texto na internet. Eu queria muito ler, sabe? Mas a gente não tem acesso à revista aqui. Quem puder, dá uma olhada que tem lá uma entrevista com ele. Entendeu? Sim, seria legal ter acesso a essa entrevista aí. E aí foi nessa rua que eu comentei ainda há pouco, lá no bairro Sagrada Família, daí vem o nome do caso, lá na cidade de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Se tem algum ouvinte de Belo Horizonte que conhece o bairro lá, manda pra gente também. Tem vários. Que vai ser legal. Pois é, imagino que tenha. E aí, cara, foram os meninos Fernando, de 12 anos na época, Ronaldo e José Marcos. O Fernando e o Ronaldo eram irmãos, né? E o José Marcos, ele era um amigo deles que morava na casa em frente. Vizinho, né? Era um vizinho, exatamente. E aí, cara, o Fernando e o Ronaldo viviam com os pais nessa época, obviamente, eles eram crianças, né? E eles tinham mais 4 irmãos menores do que eles nessa época. E aí o seguinte, na noite do dia 28 de agosto, logo depois do jantar, eles saíram pro quintal, com a finalidade específica de lavar um coador de café. Provavelmente a mãe falou, lava isso aqui lá pra mim.
Na época que criança ainda lavava alguma coisa. Tipo, crianças hoje em dia sabem que é coador de café. E aí os meninos saíram pra lavar o coador de café com uma água de um depósito que ficava do lado de fora de uma casa, da casa deles, ficava no quintal. E essa casa tinha uma cisterna. Pra quem não sabe o que é cisterna, é tipo um reservatório. É tipo um poço, né? É tipo um poço. Não chega a ser um poço, mas é uma caixa d'água muito grande. Isso, só que debaixo da terra. Exato, que armazena a água. E você tem a caixa d'água da casa, que alimenta a casa, o chuveiro e tal. E aí, quando a caixa d'água da casa esvazia, a cisterna enche. Liga a bomba, desliga a bomba. Exato. Isso aí. Eu morei numa casa de Petrópolis que tinha isso. Nessa cisterna deles, em cima tinha uma manivela, que eu imagino que seja pra puxar água. Podia ser até a bomba, sei lá. Ou a bomba, mas era manivela mesmo, de girar. Pois é. E aí, quando chegaram no quintal, através da porta dos fundos da casa que eles moravam, o Fernando, ele notou uma luz muito forte do lado de fora, só que ele não estranhou, né? Mas ele achou que fosse a lua, sei lá. Porque no quintal tinha luz. Na verdade, no quintal não tinha luz. O que tinha luz era a casa. Sim, o quintal tinha luz, mas estava apagado. Estava apagado, mas tinha luz da casa. Ele, na hora, você nem pensou. Nem se ligou, Você normal, tá iluminado. Você nunca vai imaginar que você vai sair e vai ter uma nave jogando uma luz na sua cara, né? E o José Marcos, ele foi até o depósito de água. O José Marcos é o vizinho deles, que eram amigos, né? Ele foi até o depósito de água, que era tipo um tambor velho de gasolina, pelo que eles falaram. E aí, ele, como ele era um menino pequeno, né? Na faixa ali entre 9 e 12 anos, ele abaixou quase que o corpo inteiro, assim, pra poder alcançar a água dentro desse reservatório de gasolina, pra colher na vasilha, né? Ele botou praticamente metade do corpo pra dentro do tambor de gasolina. Pois ele tava com uma vasilha pra pegar água, porque ele queria lavar o coador de café. O tambor, o que acontece? Eles tiravam a água da cisterna e colocavam dentro do tambor. Isso. Pra você não precisar tirar a água da cisterna toda hora que você vai querer criar água. Porque essa água do tambor devia ser pra coisas mais genéricas. Pra lavar uma panela, lavar uma vasilha, sei lá. Né, que foi o caso, ele foi pegar água pra lavar o coador de café. E aí, enquanto isso, cara, ele tava lá, né, com quase que metade do corpo pra dentro do tonel de gasolina. O Ronaldo, ele tava vindo logo atrás, mais à direita da casa, que foi o primeiro que surpreendeu com a origem da tal luz. Que o Fernando viu. Ou seja, o Fernando estava saindo pela porta dos fundos, o José Marcos já estava lá pegando a água e o Ronaldo estava vindo pela lateral da casa. Isso. E eles viram, o Ronaldo e o Fernando viram essa luz, né? A origem da luz. E essa luz iluminava o quintal todo. E aí, como a gente mencionou antes, a luz do quintal estava apagada, o quintal não tinha luz. E aí eles viram um objeto esférico, iluminado por dentro, e as paredes do objeto eram transparentes, eles conseguiam ver o que estava lá dentro. Né? E esse objeto flutuava, ele estava imóvel, assim, sobre tinha um pé de abacate, que a gente estava mencionando antes. Antigamente devia ser mais comum, né? Ter um pé de fruta, assim, no quintal da casa. Tinha um abacateiro e esse objeto estava acima desse abacateiro, né? Pairando no ar. E aí, pelo que eles calcularam, estava mais ou menos cerca de 5 metros de distância do solo. E mais ou menos a 8 metros dos meninos, né? E aí eles compararam o tamanho do objeto ao tamanho da sala da casa deles, que era mais ou menos 3 metros por 3,5, uma coisa assim, né? É um tamanho normal de sala, né? E a esfera era dividida por pequenos quadrados, era tipo um padrão quadriculado, assim, né? Esse objeto inteiro. Tipo são pequenas janelinhas, né? Exato. Só que é um globo, um globo perfeito, dividido como se fosse todo um quadriculado, né? Exato. E assim, na parte superior desse objeto se apresentava uma espécie de antena constituída por 2 hastes inclinadas em forma de V, como se fosse uma antena de televisão antiga, sabe? Sim. Através das paredes transparentes avistavam-se 4 seres humanoides, olha que coisa estranha, e que se pareciam à distância com pessoas normais sentadas em banquinhos de uma perna só. Estavam de perfil em relação aos observadores. E uma dessas pessoas sentadas no banco de trás tinha um aspecto masculino, era mais robusta do que as outras. Logo à frente dessa, no centro da esfera, sentava no meio dessa esfera o que parecia ser uma mulher, de cabelos louros, puxados para trás em um coque. No banco da frente havia um homem também, semelhante ao primeiro, porém um pouco mais magro, que parecia controlar alguns tipos de instrumentos, alguma tela, alguma coisa assim. Inclusive eles falam que eles chegaram a ver um pedaço da tela e pareciam ter umas linhas correndo, né? Pode ser pela distância, também não dá pra entender muito bem. Isso linhas, né, traços horizontais, assim. Sim. O quarto homem, entre aspas, né, homem, sentava-se ao lado esquerdo da moça também, entre aspas, no centro do objeto. Todos vestiam uma espécie de escafandro ou um capacete,
como uma cúpula de vidro em volta das suas cabeças. Apresentavam uma aparência quase uniforme, todos eram muito iguais. Todos, inclusive tirando a mulher, não tinham cabelo. Inclusive se assemelhavam também no vestuário. A parte de cima, né, a camisa, o tronco, tinha uma cor castanha, né? Até uma de manga comprida, assim, né? Tipo um suéter, né? Parece, né? Alguma coisa assim. Sim. Na verdade, o suéter é semelhante feito de algodão. Esse parece ser feito de couro, né? E a parte de baixo da cintura era branco, né? Uma calça branca. E era tudo realmente parece ter sido feito de couro. E algumas partes dessa roupa, justamente nas dobras e na parte do peito também, tinha uma espécie de vinco, não era liso. Né? A gente tem aqui no Canadá a jaqueta para inverno e anti-vento, né? Aqui para um vento. Tem aqueles gomos, né? Exatamente, ela toda engomada. Tipo, parece até o mascote da Michelin. Sim, sabe, sim. que é todo engomado. Todo engomadinho ali? Sim. Então, isso, tá pesquisando sobre isso. Isso serve para quando você coloca o enchimento do casaco, que no caso aqui a gente chama de down, né? Que o down pode ser feito de pena de ganso ou tecido sintético. Sim. Quando você coloca esse enchimento dentro do casaco, se não tem esses gomos, esse enchimento cai e fica tudo acumulado na parte de baixo. Sim. Então isso aí serve para segurar esse... Um reservatório. Para segurar o enchimento do casaco, né? Sim. Além disso, também tem um pouco de ar ali. E esse ar, por isso que ele fica assim um pouquinho altinho, né? Não é só por causa do enchimento. Um balãozinho, né? Como se fosse um balão. Esse ar também ajuda para evitar o contato com a parte exterior, com o ar, né? O ar frio. Sim. Então você precisa de algum tipo de barreira. Então tem a barreira do down, que é isso que eu falei, o enchimento, e também a barreira do ar. Então fica sempre assim meio engomadinho, né? Essa ideia desse vinco para segurar o enchimento é uma coisa medieval. Eles fazem isso desde... Começou lá, né? Sim. Tô explicando isso, na verdade, porque tem vários relatos que eu já li que falam de uma roupa que tem esse tipo de enchimento. Entendeu? Esse engomadinho. Não é uma exclusividade desse caso. Aqui na Terra, a gente usa pra isso. Eu não sei se tem uma outra finalidade lá em outros planetas. Sim. Pode ser que seja realmente também a mesma coisa, até porque eles estão vindo em outro planeta, eles não sabem. Pode ser que a temperatura seja diferente, aqui talvez seja frio pra eles. Sim. Talvez 20 graus de Belo Horizonte, né, de noite, pode ser super frio pra eles. Se foi em agosto devia estar frio ainda, né? Então assim, às vezes estavam preparados pra temperatura lá de fora, entendeu? Sim. Voltando. Em questão de segundos, projetaram-se da parte inferior do aparelho em direção ao solo 2 feixes luminosos, paralelos e de cor amarelada. Esses 2 fachos de luz desceram, tocando até o solo, né? E um dos homens, o que estava lá, ele parece que apareceu debaixo dessa luz, flutuando, mas mantendo uma postura ereta, como se de alguém que estivesse em pé no chão. Ele não ficou flutuando assim a ermo, ele ficou tipo paradinho, retinho. Me lembrou aquele meme, I must go, my planet needs me. Tipo isso. Ele tava com o pé inclusive retinho, assim, como se estivesse tocando realmente alguma superfície, né? Desceu de forma ereta, né? Ele desceu de forma ereta. Não é que nem o super-homem, né? Quando o super-homem desce, ele tem toda aquela posição de herói e tal, né? Isso não, ele tava durinho, tipo um boneco. Sim. Né? Tão logo esse homem tocou no chão, começou a caminhar em direção às crianças. Fernando e Ronaldo encontravam-se quase colados à parede da casa e completamente assustados com aquela visão. Eles não avisaram do que estava acontecendo para o colega José Marcos, que ainda estava com a cabeça completamente dentro do tambor. O José Marcos não tinha visto nada até então. E o cara descendo do lado dele, alguns metros dele, né? Sim. Foi aí que esse homem, com um andar meio pesado, cadenciado e com os braços balançando um pouco afastados do corpo e aparentemente sem perceber a presença de Fernando e Ronaldo, ele se dirigiu para o lado da cisterna onde estava o José Marcos, né? Foi aí então que ele estendeu o braço na direção do José Marcos e Fernando e Ronaldo interpretaram isso como um gesto de ameaça, como se ele estivesse tentando pegar ou machucar o José, né? Pô, justo, né? Pois é. Foi aí então que o Fernando saltou sobre o José Marcos, jogando ele no chão violentamente, para evitar que ele fosse agarrado pelo ser. Com o José Marcos ainda surpreso no solo... Imagina, você tá lá pegando água e de repente seu amigo te joga no chão, sem porquê, né? Tu nem sabe porquê. Pois é. Com o José Marcos ainda surpreso no solo,
Um homem imóvel olhou para Fernando e em seguida para Ronaldo. Este havia se afastado ainda mais para o fundo do quintal, com o propósito de fugir para dentro de casa. Mas, na fuga, ele acabou tropeçando e bateu de joelho na quina da casa. A dor foi tão grande que fez ele parar de correr. Imagina. Nesse momento, essa criatura fixava o olhar pra ele. Imagina que ele, a movimentação foi tão grande que o cara focou nele, né, no Ronaldo. O Ronaldo, então, voltou alguns passos e deixou-se ficar passivamente ao lado da casa, junto com os seus companheiros, que também, muito assustados, estavam se sentindo sem forças para fugir ou gritar. O homem fez uma série de gestos com a mão, no sentido horizontal, e alguns círculos e outros gestos com o braço, acompanhando os movimentos da cabeça com palavras esquisitas. As crianças falam que a voz dele era muito, muito grave, né? Uhum. Então é uma coisa meio assustadora. Você vê um cara com uma voz muito grave fazendo gestos com a mão, assim, né? Um cara bizarro, né? Pois é, então, um cara bizarro do lado deles, né? Fazendo esse gesto com uma voz muito grossa, né? Sim. O Fernando afirma que o seu medo passou depois que esse cara fez essa gesticulação, como se fosse algum tipo de conjuração ou magia que os fizesse parar de sentir pavor. Já mais calmos... Deve ter sido alguma curiosidade também que bateu neles, né? Do tipo, o cara... Porque assim... Você tá ali vendo um bicho desse bizarro, um ser estranho. Então a primeira coisa que vem à cabeça, ele vai atacar o meu amigo ali, vou proteger ele, ou sei lá, vou fugir, né? Esse é o primeiro instinto que vem, né? Aí depois eles ficaram ali meio que passivos, né? Como eles disseram, olhando pro bicho. Eles estavam passivos, mas porque eles estavam assustados, né, cara? Você fica meio como se fosse uma presa, né? Você fica tipo olhando assim, e agora? Sim, ou de repente o medo era tanto que também não conseguia correr ou fazer qualquer outra coisa. Mas eu acho que quando o ser começou a tentar se comunicar, talvez o medo tenha dado lugar à curiosidade também, né? Pode ser. Porque como não foi de forma agressiva, eu acho. Sim, mas assim, segundo o relato deles, parece que o medo passou depois da gesticulação. Então. Então, assim, talvez porque não devia ser de forma agressiva. Deve ser uma coisa meio devagar. Até porque ele falou que todos os movimentos desse cara eram bem devagares, assim, bem lento, pesados, né? E tal. Sim. Bom, já mais calmos e a cerca de 2 metros de distância, os meninos puderam reparar melhor nesse estranho visitante. Ele possuía apenas um olho e era completamente calvo, como todos os seus companheiros dentro da nave, né? Todos eles eram carecas. Sim, e tinha um olho só. A sua pele tinha uma forte tonalidade vermelha e a sua enorme figura foi comparada ao tamanho da porta do lado de fora da casa, que tinha mais ou menos 2 metros, 2 metros e meio. Ou seja, era um cara muito grande, alto, né? Sim. Assim, pros padrões do brasileiro... muito alto. Não é comum ter um brasileiro com 2 metros de altura. Não, com 2 metros e meio, então... Pois é, eu tenho um amigo que tem mais de 2 metros de altura, só, na minha vida inteira. Você está ouvindo? Pois é, então, sobre o capacete, né? Um capacete transparente, tipo o quê? Tipo aquele bem clássico de astronauta. Um aquário de peixe, né? Sim. Cara, isso, eu já falei disso aqui, a gente já comentou sobre isso. Essa parte desse caso, pra mim, é o que me remete àquela parada de impacto cultural, cara. Porque a descrição desse ser é uma coisa muito vintage, cara. Pra mim, visualmente falando. Sabe? De não homem. É tipo a visão vintage do homem do espaço. Que é tipo um escafandro, um aquário redondo na cabeça, sabe? Bem isso. Eu acho isso muito bizarro, cara. Engraçado que vários relatos são assim, né? Vários. E também não só o cara, mas como a nave também. É uma nave sempre meio... Né? Parece uma coisa vindo dos anos 50. Essa coisa antiga, né? É igual o... Esse cara aí me lembra aquele super-herói Rocketeer. Sim, sabe qual é? Sim. Que é uma jaqueta de couro marrom e a calça acho que branca ou clara. Não, era uma calça marrom... Marrom clara, né? Tipo bege. Uma calça bege e uma bota. Bom, o olho desse cara era grande, arredondado e completamente escuro, né? Assim a parte branca, né? Que a gente chama de esclerótica, a partezinha branca. Sim. Ao invés de uma pupila circular, José Marcos insiste em que a parte central do olho apresentava apenas um risco horizontal mais escuro. Eu imaginei um olho de sapo. Não, olho de cabra. De cabra também, bode. Que o gato é aquela fenda, mas a fenda é vertical. Tipo o olho do Sauron, por exemplo. Exatamente. Agora, o olho do bode, dos ovinos, ele é na horizontal. Sim. Né? Geralmente são animais que são presas, tem esse olho justamente para aumentar a luz no campo horizontal.
né? Você consegue ver melhor na parte horizontal. Os gatos também têm isso. É a mesma ideia. Entrar mais só que luz. na vertical, né? Só que na vertical, porque eles são animais que caçam de noite. Então eles precisam de luz pra ver à noite. Tem night vision. No caso da cabra, não é que eles caçam, eles nem caçam, né? Eles só comem planta, né? Capim. Sim. Mas é pra tentar fugir de algum tipo de predador que esteja vindo no horizonte. Entendeu? Deve ter aquela visão 180, né? Ele não tem uma visão de 180, não. É bem menor. A cabra não tem, não? Não chega a ser 180, é um pouco menor. Até um lado. O cavalo tem, não tem? O cavalo e a cabra são bem parecidos. Não tem uma visão completa, não. É uma visão um pouco... É uma visão pior. Todo animal que caça tem um olho pra frente, né? E todo animal que é presa tem um olho pro lado. Porque o animal que caça, ele precisa ver a sua presa de frente. E o animal que é a presa, ele precisa ver o seu lado, os seus dois lados, para poder fugir mais rápido, caso alguém venha. Deve ser uma noção de profundidade diferente também, né? Agora, é esquisito assim, ciclope, né? O fato dele ter um olho só, não é uma coisa muito boa, né? Existe inclusive alguns casos, né, de seres humanos, de bebês que nasceram com um olho só, né? Mas no meio, assim? No meio, tipo no meio. Ciclope mesmo. No meio. Uma deformidade acontece, né? Com congênito e tal. Mas acontece que não é bom você... A gente tem 2 olhos por um motivo. A gente consegue ver com uma noção melhor de espaço. Então, essa questão da tridimensionalidade, a gente consegue saber a distância das coisas, justamente que a gente tem 2 olhos, né? E faz esse efeito paralaxe, assim, né? Você consegue saber... Sim. Se você fechar um olho só, você perde um pouco esse... A gente ainda tem, mas perde um pouco essa questão da noção de distâncias. Sim. Né? Por que esse ser tem um olho só? A gente nem sabe se o ser, essa cabeça com um olho só, poderia ser uma roupa também. Uma máscara. Podia ser Poderia ser parte do capacete de aquário dele. Pois é. Porque ter um olho só não é uma mutação muito boa, não. Assim, a gente sabe que na evolução... Às vezes a gente tem a mutação pra boa e às vezes ela pra mal também. Sim. Né? Da mesma maneira que o nosso siso também tinha a função lá de quebrar sementes e tudo mais. E hoje em dia a gente não tem porquê, né? Hoje em dia só tem a função de doer. E inflamar. Então, assim, existem evoluções, existem mutações que são pra pior, né? Isso é um fato. Bom, voltando lá. Ele falou que tinha esse olho escuro, né? Totalmente preto. E na parte da pupila... era mais escuro ainda, né? E de forma horizontal, como eu falei. E esse olho parecia se movimentar frequentemente, para um lado e para o outro. Havia uma mancha saliente escura que os meninos interpretaram como uma sobrancelha. Não era bem um pelinho em cima do olho, mas era uma mancha escura que eles acharam que poderia ser tipo uma sobrancelha. O vestuário descrito anteriormente cobria o corpo por inteiro e parecia levemente inflado, como eu falei. O homem sentou-se na borda da cisterna, ficando de perfil para os meninos e de frente para o aparelho onde continuavam os seus companheiros. Sim. A altura de sua cabeça ultrapassava em muito a altura da manivela da cisterna que eu falei. Que devia ser tipo um poço mesmo. Mas o cara era tão grande que ele conseguia ultrapassar a altura da manivela, que já era meio alta. Ele devia ser do tamanho de um jogador da NBA, por exemplo. Pode ser, Porque, maior que a porta, cara. Mas não era um cara magrinho, não. Porque geralmente era um cara Shaquille forte. O'Neal. Exatamente. Aproveitando-se de sua aparente distração, Fernando deslocou-se alguns passos de forma a ficar atrás do homem. Ele pegou do chão rapidamente um pedaço de tijolo do solo e levantou o braço para tentar arremessar contra as costas do cara. Sim. Mas, inexplicavelmente, como se tivesse adivinhado, o homem saltou de pé, virando-se para Fernando e, com um movimento rápido, tocou a ponta dos dedos no meio do seu tórax, ativando uma espécie de um dispositivo, alguma coisa assim, de onde saiu um jato de luz amarelo, que foi atingir a mão do menino, fazendo-o tremer momentaneamente. O tijolo caiu no chão e os meninos perceberam que aquele homem, ao olhar rapidamente na direção do aparelho, recebeu do companheiro que estava lá dentro da nave um comando com uma espécie de uma instrução, foi um gesto que ele fez, que os meninos interpretaram como assim: volta, vambora, acabou, vamos seguir em frente. Nesse momento, os meninos observaram mais claramente que também este tripulante tinha só um olho, no caso lá do cara lá de cima, né, da nave. Sim. Nos breves instantes em que um homem tinha lhes dado as costas, as crianças puderam notar
a existência ali nas costas uma espécie de uma caixa, como se fosse uma mochilinha, né? De cor cobre, presa ao vestuário. O Fernando até falou o seguinte: sabe aquela cor que aparece quando a gente tira um fio de luz, tira o plástico do fio? Então, sim. é porque era cobre, né? Ele Podia ser um tipo de bateria, alguma coisa. Pode ser. Algum gerador de energia para alimentar o traje. Exatamente. Ou porque até o faixa de luz mesmo, né? Pois é, porque se o traje tinha algum dispositivo, né? Como aparentemente tinha, poderia ser um tipo de bateria, né? Pois é. Eu acho que vale lembrar também que eles conseguiram ver os detalhes dos outros, porque nesse momento eles já estavam mais perto do objeto. Sim. Né? Porque no início eles não estavam, eles estavam vendo um pouco mais de longe. Eles chegaram mais perto, né? Exatamente. Bom, numa língua estranha e com uma voz extremamente grossa e com muitos gestos que esse homem fez, ele fez de novo vários gestos, com as mãos também, com a cabeça e com o olho, então ele parava de se mexer. Ele falava que a boca dele se mexia de maneira muito esquisita, né? Às vezes parecia que estava sorrindo, às vezes parecia que fazia uma boca de assustado, assim, como se fosse né? Isso tem na descrição, que a gente até vai falar mais sobre isso daqui a pouco na entrevista com ele. Sim. Parece que fez um gesto como se fosse um círculo, né? E com o indicador e o polegar, o homem traçou no ar vários outros círculos em torno deste. Parecia um sinal de ok, né, que ele fez. Eles disseram que ele fez um sinal com o indicador e o polegar. Que parecia um ok. Parecia um ok. Ah, entendo. Pode ser. Agora fez sentido. Eles não falaram que parecia um ok, mas eu imagino que parecia. Então, em seguida, logo depois desse gesto, ele apontou para os 3 meninos com certa dificuldade. Parecia como se a gravidade do planeta fosse muito forte para ele, né? Ele fez muita força. Ou o ser era completamente diferente, aquilo ali era tudo uma roupa. Ou a roupa que era pesada. E a roupa podia ser pesada também. Ele apontou para os 3 meninos com certa dificuldade e procurou juntar as palmas da mão ao lado da própria cabeça, como se fizesse um gesto de dormir. Sabe que a gente vai dormir? Faz a mãozinha assim. E depois que pode significar outra coisa completamente diferente. Dependendo do planeta onde você vem, é outra coisa, né? Pois é. Apontou depois disso para a lua, fazendo um gesto de elevação progressiva das mãos, como se quisesse, tipo, indicar... Sabe quando você vai fazer quando a gente vai fazer assim, o avião vai decolar e a gente faz com a mãozinha assim, ó? Imaginei isso também. A mão assim, né? Na direção da lua. Você faz o movimento do avião andando na pista e subindo depois. Exatamente. Com a mão. Então ele fez o símbolo de dormir, depois lá pra cima. Ou seja, eu vou tirar uma soneca... Ou então assim, vocês 3 vão dormir e a gente vai levar vocês pro espaço. Pode ser entender isso? Eu imaginei que tinha alguma coisa a ver com a abdução também. Pois é. E essa nave deles poderia ser um veículo menor, tipo o que o Dalbert falou no relato do episódio passado, que no caso a nave lá que desceu lá no hospital da Maria Sintra era uma coisa, um veículo menor, tipo um casulo, sei lá. Como se fosse realmente uma... Que entrava numa nave mãe, né, por exemplo. Isso, uma nave filha, né? Ou então um tipo de sonda também, né? Porque tem sonda de tudo quanto é tipo. Sim. Bom, a seguir... O batedor também, que eles falam, né? E tem esse termo... Scout, tem esse termo na área militar, né? Que vai na frente, né? Vai na frente, normalmente é uma moto, uma coisa menor. O que vai ver se tá certo para outros irem. Sim. Né? Bom, e a seguir, o homem virou-se e caminhou lentamente na direção do aparelho, pelo caminho que já havia trilhado anteriormente. Vendo-o afastar, José Marcos perguntou ansiosamente para Fernando: será que ele volta? E surpreendentemente o homem girou sua cabeça em direção aos garotos e fez sinal de sim com movimentos verticais, tipo, sim, vamos voltar. Que também pode significar outra coisa. Pois é. Né? Não necessariamente um sim, porque eu imagino que ele não entendia o que os garotos estavam falando também, né? Imagino eu. Pois é. Ou tinha um tipo de tradutor e conseguiu entender. Não sei, tô viajando aqui. Agora, uma coisa que me chama curiosidade nessa parte é que você vê que os meninos no início estavam com muito medo. E depois eles ficaram... Nessa hora aí virou uma parada legal pra eles. Será que eles vão voltar e tal? Eu imaginei que fosse uma coisa assim de, temos um amigo do espaço, que veio do espaço. Pode ser. Porque parou o medo, né? Pois é. Mas será que também faz parte do encantamento desse cara? Será que foi? Não sei, cara. Acho que não, porque o bicho já tava indo embora e tal. Eles viram que não fizeram mal nenhum. Pois é, mas era uma visão de arrepiar. Sim, porque ele fala que tinha um olho... Ele também fala que o dente desse bicho era muito branco, mas tinha 2 dentões pra fora. Como se fosse um orc, assim, sabe? Uma coisa meio agressiva. Dente de baixo pra fora? Dente da frente. Os caninos eram grandes e pra fora. Tipo um vampiro mesmo também. Você está ouvindo? Bom, conforme o homem foi se movimentando assim meio durão, né, na direção da nave, em determinado momento ele agachou no chão e pegou do canteiro uma plantinha. Ele tirou uma plantinha assim qualquer.
Ao atingir o ponto onde havia aterrissado anteriormente, ele fez um discreto gesto e reapareceram os 2 jatos de luz dos seus 2 lados, novamente, ligando o aparelho ao solo. Foi aí então que ele subiu, né, lentamente, de novo com a sua postura ereta, da mesma maneira que ele tinha descido antes. I must go, my planet needs me. Pois é. O homem ainda foi visto sentando-se junto aos seus companheiros. Imediatamente depois disso, o aparelho emitiu um brilho muito forte, acendeu silenciosamente na direção oblíqua, rumo a leste, apagando-se logo e deixando de ser percebido pelas crianças ainda muito vislumbradas e também assustadas, né? Então logo se sentiram livres daquilo, os meninos correram para dentro de casa, chamando a Dona Maria José, que era a mãe das crianças. Deles, né? Aos gritos, né? Mãe, mãe, mãe. Ela tava acomodando o seu filho caçula no quarto, tava botando pra dormir, né, na frente. E não percebeu qualquer alteração no ambiente durante os poucos minutos em que tudo isso se desenrolou. Exceto um forte e breve clarão entrando pela janela do basculante do quarto. Ou seja, ela viu a luz também. Ela viu a luz, mas ela não achou que... Só que ela não ligou, ela achou que fosse outra coisa. Apesar dela ter pensado na hora que não era carro. Porque eu imagino que onde era o terreno, não tinha espaço para entrar um carro ali, né? Exatamente. Se bobear, eles nem tinham carro nessa época. Eu acho que deviam ter sim, mas naquele ângulo não poderia ter luz, pois é. Entendeu? Aí eles falaram assim, mamãe, vem ver que coisa horrorosa. Além da agitação e palidez dos seus filhos, impressionou a Dona Maria José o fato do filho do vizinho, o menino José Marcos, ao entrar correndo com os outros, dirigiu-se diretamente para debaixo da cama, onde se escondeu apavorado. Sim, né? Sim. No momento do incidente, o senhor Alcides Gualberto, pai das crianças, encontrava-se num bar, perto ali, aquele barzinho. Que é muito cerveja. Coisa de brasileiro mesmo, né? Pô, já jantei, agora vou no boteco ali tomar uma cervejinha com meus amigos. Pois é. E aí, a Dona Maria José chamou uma menina, uma vizinha dos garotos. Falou assim, pede pra chamar lá, né, o seu Alcides. E ela foi correndo, a menina foi correndo lá avisar. Quando o seu Alcides voltou, ele se surpreendeu com a história dos meninos e foi examinar o quintal. Foi então que ele pôde notar que o chão de terra batida haviam várias marcas pequenas em forma de triângulo no trajeto em que esse homem tinha feito, segundo a indicação dos seus filhos. As depressões eram bastante fundas, com cerca de 1,5 cm. Cara, 1,5 cm na terra significa que o cara é muito pesado. Muito pesado. Pois é. O seu Alcides então voltou... Pelo tamanho dele, já dá pra imaginar que ele era bem pesado, né? O seu Alcides voltou à presença dos amigos para contar-lhes a estranha história. Mas a reação dos amigos, da mesma maneira que toda a vizinhança, eles acharam um absurdo. Acharam que era mentira, né? Aquela história de criança e tudo mais. Não deram nenhum crédito, né? Um vizinho, de nome Jamil, chegou a ver as marcas no solo na noite da ocorrência. Quanto à Dona Maria José, a preocupação que se viu foi quando ela percebeu que os meninos se recusavam a voltar no quintal nas noites seguintes. Eles ficaram com medo. Devia ser uma coisa comum pra eles. Tipo, acabou de jantar, vamos no quintal brincar. Eles não queriam mais ir porque ficaram com medo, né? Pois é. Contrariando um velho hábito, né? Ou seja, exatamente o que você falou. Sim. Relatou o fato aos vizinhos, mas a incredulidade foi geral. Diz que, diante dessa atitude, Fernando costumava reagir com as seguintes palavras em tom de mágoa e desafio. Olha o que o menininho falava. Ele falou assim, eles não querem acreditar, pois um dia vão acabar acontecendo com eles também, e aí vai ficar provado pra todo mundo que a gente não mentiu. É isso que ele falava, né? Sim. Eu acho que assim, ao mesmo tempo que a criança tem uma... Inocência? Tem inocência, mas assim, tem uma criatividade muito grande pra qualquer coisa. Por outro lado, a criança também tem um nível de honestidade muito grande também, pois cara. Principalmente para coisas que traumatizam dessa forma. Se você que tá ouvindo aí tem filho, você vai saber disso. Pois é. A criança inventa história, inventa amigo imaginário, inventa que viu um monte de coisa, às vezes não viu. Mas quando é uma coisa que causa trauma, cara... ela vai falar a verdade. Exatamente. É uma coisa completamente diferente, assim, eu acho. Pois é. Que é uma coisa que eu acho que traz um pouco de credibilidade para esse caso. Totalmente. E uma coisa que vale a gente comentar, a gente não comentou, é o seguinte, esse caso, ele só veio a público em 65, num jornal lá de Belo Horizonte chamado O Diário, que é um nome bem genérico de jornal, né? Qualquer cidade tem um... O Diário. Em Petrópolis também tem o Diário de Petrópolis. E esse caso saiu nesse jornal em 15 de agosto de 65.
E foi aí que aquele ufólogo que você mencionou... O Uvio Brand Aleixo. Exato. Foi lá e ele entrevistou os meninos, entrevistou os pais. Foi por isso que ele foi lá investigar. Exatamente. Certo. Isso quando ele foi, os meninos já eram mais velhos, né? Já tinha alguns anos, já tinham passado alguns anos. Foi 2 anos depois. 2 anos, pois é. Pois é. E aí ele fez essa entrevista, né? Você está ouvindo Então vamos lá, entrevista lá do ufólogo, né? Do Uvio. Ele perguntou o seguinte: que diferenças você pôde notar entre as pessoas que vieram no aparelho? O homem que ficava sentado atrás era um pouco mais gordo. Havia uma mulher com cabelos compridos e puxados para trás. Você notou alguma diferença? Não, eles eram todos parecidos. Os homens não tinham cabelo. Então, você disse que em certo momento desceram do aparelho até o chão. Tinham 2 faixas de luz entre eles e aí o homem desceu usando algum tipo de degrau, de uma escada ou não? Não, não tinha escada não. Então o homem caiu no chão com muita força? Não, ele não caiu. Ele desceu sem mexer as pernas e tocou o chão bem devagar. E veio logo caminhando para o lado de vocês? Foi isso mesmo. Imite para nós o seu modo de caminhar. Aí nessa hora o Fernando aproximou-se do abacateiro, né? E começou a andar meio pausadamente, assim, com movimentos bem devagares, assim, bem pesado e tal. E aí ele apontou pro chão e retornou caminhando pausadamente, com movimentos de braço um tanto enrijecidos, né? E afastados do corpo. Isso foi o Fernando dizendo como que o ser andava, pois né? Ele tava raspando um pouco do pé no chão. Sabe quando você anda raspando, Sim. arrastando o pé no chão? Como se fosse uma coisa muito difícil de caminhar. Assim. Isso para mim podem ser 2 coisas. Uma pode ser a atmosfera, que para eles pode ser muito pesada. Né? A gravidade, né? É isso. Exato, a gravidade. E a outra pode ser a roupa mesmo, que pode ser desconfortável, não ter mobilidade. Se você vê um escafandro, né? A galera dos anos 30, 40, o cara andava igual um robô. Igual um robô. Sim, exatamente. Vamos lá, seguindo a entrevista do Uvio com o Fernando. Todos os movimentos do homem foram vagarosos assim? Não, às vezes ele se movia depressa, mas parece que tinha dificuldade em dobrar os braços. Então, isso pra mim pode ser o traje mesmo, que era... Ou poderia ser algum material. Vamos lá, não faz sentido, né? Não, nada faz sentido. Nada faz sentido. Mas assim, tudo bem, você tem uma nave que chega na Terra, mas você não tem uma roupa que consegue dobrar direito o braço. Sim. Tudo bem, vambora. O homem fazia também movimentos com a cabeça? Quando ele olhava pra nós e falava, às vezes movia muito a cabeça, né? E aí, nessa hora ele tentou imitar um cara mexendo a cabeça pro lado pro outro. Isso também pode ser uma forma dessa raça de se comunicar também, né? Se mexendo muito, né? Ou foi um esforço de tentar se fazer entendido também. Né? Você disse que logo na chegada ele parou deste lado da cisterna e em seguida curvou-se para apanhar o José Marcos, que estava do outro lado daquele tambor, cerca de 1,5 metro de distância. Como poderia fazer isso? Mas ele era muito grande. Olha aí, braço comprido, né, cara? De que tamanho que ele era? Ele era do tamanho daquela porta ali, ó. Aí o cara ele apontou para a porta da casa. Ou seja, tinha mais de 2 metros e pouco. 2 metros e pouquinho, né? E depois que você empurrou o José Marcos para longe do homem, o que ele fez? Ele mexeu com as mãos assim, ó. Ele começou a movimentar a mão bem de maneira rápida e vertical, né? Depois disso, o meu medo desapareceu. Em seguida, ele sentou-se aqui, na borda da cisterna, e enquanto ele olhava para aquela bola lá em cima, que era a nave, eu apanhei um pedaço de tijolo para jogar nele. Foi aí que ele levantou o braço e ele virou bem depressa e a luz atingiu a minha mão. O tijolo caiu e minha mão ficou tremendo. O que é muito estranho isso aí pra mim. Porque se o ser se movimentava de forma vagarosa, como é que ele conseguiu virar igual um ninja? Pois é. Não, em vários momentos ele fala assim, ele é devagar, mas às vezes ele fazia um movimento rápido. Sim. Mas uma coisa é você gesticular com a mão, outra coisa é você levantar e virar. Pois é. Estranho, né? E qual era a cor dessa luz? Era meio amarelada. E de onde ela vinha? De uma coisa que ele tinha no peito. E a coisa parecia-se com o quê? Eu não sei bem, tinha um formato meio quadrado, mais ou menos. E o que ele fez depois disso? Parece que ele riu. Porque, como ele fala assim, o gesto desse homem, a maneira dele se comunicar, de gesticular com o rosto mesmo, não é a mesma maneira que a gente tá acostumado. Sim. Então, às vezes, pra eles, pros meninos, parece um gesto de estar rindo. Entendi. Mas não necessariamente ser... Faz algum sentido? Porque é muito doido. Pra gente, sim, você tá rindo, você achou graça. Mas assim, pode ser qualquer coisa. Pois é. Eu acho. Acho que não dá pra interpretar que ele tava rindo ou que ele quis se comunicar. Que ele quis se comunicar, eu acho que sim. Né? Porque ele fez os gestos lá e tal.
Que a impressão que eu tive é que ele realmente estava fazendo algum esforço para os meninos entenderem o que ele queria. Exato. Só que, obviamente, não teve como. E por que você acha que ele riu? Era um riso meio esquisito. A boca dele mexia muito e abria assim, ó. Aí ele fez o gesto de rir. Só que engraçado que no texto mostra escrito assim, mostrou sua boca abrindo no sentido vertical. Esse é tipo um boneco de ventríloco. Mas quando você ri, você não abre a boca no sentido vertical, tipo um ó. Você abre esse sentido, né, assim, com um sorriso. Sim, mas aí acho que entra um outro detalhe aí que a gente não tá levando em consideração. A anatomia da cabeça desse bicho pode ser diferente da nossa. Então a estrutura do crânio pode não fazer com que ele ria. Mas se ele tem igual boca, a gente. se ele tem boca, se tem dente, ele tem uma mandíbula. Nisso Mas pode ser uma estrutura diferente. Bom, o nosso osso aqui debaixo do crânio, o queixo, sim, ele se conecta aqui atrás da orelha. Entendi. Não, no crânio humano. Assim, ele fez Exato. Pode ser, sei lá, de lado, não sei. Eu acho que assim, anatomicamente, o crânio dele pode ser diferente do nosso. Pode ser. E como eram os olhos do homem? Era um olho só, aqui, ó, no meio da testa. Ele apontou pro meio da testa, assim, né? Tipo, na base do nariz. E tinha sobrancelhas? Tinha uma coisa parecida com uma sobrancelha acima do olho. Que às vezes, quando ele se mexia, ele enrugava a testa, parecia que era uma sobrancelha. E como eram os cílios? Eram parecidos com os nossos? Eu tinha a impressão que ele tinha cílios, sim. E de que cor era o olho? Era bem escuro. E ele tinha a parte branca do olho? Não, era todo escuro e redondo assim, ó. Anteriormente, o José Marcos já havia desenhado o olho com cerca de mais ou menos 1 polegada de diâmetro, de forma circular e com um risco horizontal mais escuro no lugar da pupila. Uma polegada não é tão grande assim, né? Mas assim, é um desenho de uma criança, né? Pode ser que assim, a impressão que ele quis passar é que o olho dele era um olhinho pequeno no meio da testa. Só que, assim... Por ser uma criatura grande... pode ser um proporcionalmente, sim. Mas ele desenhou... essa entrevista foi com o Fernando. E o desenho que ele tá falando do José Marcos. Então é uma coisa que bate uma com a outra. O relato e o desenho do José Marcos estão compatíveis, né? Entendi. O que também é mais um ponto a favor, né? E como era o seu nariz? Eu não sei. Acho que porque não tinha nariz, Ou né? era muito pequeno, ou era quase nada, né? Podia ser um furo, sei lá. Furinho só, um buraquinho pequeno. Então você afirma ter reparado a boca e o olho e não sabe escrever o nariz? Como você não percebeu os 2 orifícios logo acima da boca? Eu não lembro de ter visto o nariz. E as orelhas, como eram? Eu também não vi direito as orelhas. Como você não vê as orelhas se o capacete era todo transparente? Não sei, a cara dele era toda igual, toda vermelha. Os dentes eram bem branquinhos, muito branquinhos mesmo. Tinha esses dentes aqui, ó, ele apontou para os caninos, muito maiores do que os outros. Aí o José Marcos nessa hora falou assim, não, os maiores eram esse aqui, ó. Mostrando, tipo, que nem o canino, só que da parte de baixo. Tipo um orc, né? Tipo um orc, com o dentão pra fora, assim. Fernando, você nos diz ter visto a face do homem, a cor do olho, dos dentes e da roupa. E a luz desse quintal aqui estava acesa? Não, estava apagada. Como é que você poderia ter percebido tantos detalhes se o homem estava de costas para a luz e vinha do aparelho? Mas era uma bola que clareava tudo aqui. E também tinha um pouco da luz da lua. E nenhum vizinho saiu de casa para ver essa luz? Não vi nenhum vizinho aparecer aqui no quintal do lado, não. Fernando, você disse que o homem falou com vocês enquanto fazia gestos? Não. E você acha que a fala do homem era parecida com francês, inglês ou outra língua estrangeira? Não sei. Essa parte pra mim é o seguinte. Eu acho que esse menino, nessa idade, morando em BH, num bairro lá, provavelmente era um bairro mais familiar, acho que e não tinha internet naquela época, não tinha nada desse tipo. Pelo que eu entendi, parece que... Provavelmente ele nunca nem tinha ouvido falar, nem ouvido francês, por exemplo. Eu tava lendo mais sobre esse caso e parece que a televisão só chegou na casa deles 2 anos depois disso aqui. Pois é, aí. Eles não tinham TV. Então ele não poderia ter sido influenciado por programas de ficção científica, alguma coisa desse tipo. Sim, ou comparar com outra língua. Que eu não sei se ele tinha contato com outra língua. Talvez inglês. Pois é. Mas mesmo se assim, for inglês também, muito pouco. Pois é. Talvez. Seguindo. E como era a voz dele? Era 10 vezes mais grossa que a sua. Bizarro. Ou seja, muito, muito grossa, né? Enquanto o homem estava no chão, você viu o aparelho balançar sobre as árvores? Não, o aparelho não balançou. E o que faziam as pessoas que continuavam dentro dele? Pessoas, assim, com aspas, né? Uhum. Que não eram pessoas.
Um homem estava sentado na frente de uma coisa que parecia uma televisão e mexia com as mãos na parte de baixo. E aí ele reproduziu o movimento de dedilhar, como se estivesse digitando, né? Uhum. Ou então, como diz lá no Apendi, batendo... Como é que é? Batendo máquina. Batendo máquina. É. Você viu alguma figura nessa televisão? Ela tava meio de lado, mas eu pude ver uns risquinhos passando. E as outras pessoas, o que faziam? Elas estavam todas sentadas, elas continuavam sentadas. Em cadeiras? Não eram cadeiras, eram banquinhos de uma perna só. É verdade que quando o homem ia embora e ele ouviu o José Marcos perguntando se ele voltaria, ele fez movimentos com a cabeça? Quando o homem começou a se afastar do Marquinhos, ele me perguntou se ele voltaria. Foi então que o homem fez muitos movimentos com a cabeça, como se fosse sim. José Marcos, repita por favor a pergunta que você fez ao Fernando e o Fernando vai imitar os movimentos do homem. Ih, será que ele vai voltar outra vez? Aí o Fernando balançou a cabeça. Sim. Agora, Fernando, imite a maneira com que o homem foi embora. Aí o Fernando começou a caminhar pausadamente rumo ao abacateiro. A meio caminho, ele para, faz uma curva para a esquerda e retira do chão uma pequena planta. O que é isso? Nesse lugar aqui, o homem abaixou e arrancou uma folhinha e depois andou até ali e parou. E levantou os 2 braços. Aí ele começou a imitar, o cara imitando. E as 2 listas de luz apareceram de novo e ele foi subindo no meio delas até aquela bola lá. E depois? Depois a luz ficou mais forte e ela começou a subir devagar. Aí de repente deu um clarão e ela se apagou, sumindo ali por trás do telhado. Nesse momento parece que produziu até um vento. Você não tem certeza? Eu senti uma coisa no ar, mas me fez pensar nisso. Fernando, repare quanta gente já se reuniu aqui para ouvir sua história. Você não percebe que se inventar uma coisa dessas, você pode se prejudicar e também a sua família? Os seus pais já me disseram que este caso não é verdadeiro. Se eles disseram, eu não sei, mas eu tô falando a verdade. E essa foi a entrevista do nosso querido ufólogo, saudoso Rúvio Brando de Aleixo. Que ele foi lá, entrevistou os meninos lá 2 anos depois do ocorrido, né? E aí acontece que esses meninos cresceram, cada um seguiu uma sua vida, né? Se especializou em uma área diferente. Um virou desenhista projetista, que é o designer da época, né? Chamava de desenhista projetista. Sim. O outro trabalhou com joias, né? E o outro acho que virou engenheiro, acho que uma coisa assim. E até hoje eles falam que o que aconteceu foi real, que eles viram o que eles viram, eles confirmam e nunca deixaram de acreditar que realmente foi aquilo. Não foi uma invenção, né? Não foi uma visão que eles tiveram, foi realmente aconteceu. Por mais que por tudo que eles passaram, de pessoas fizeram chacota com eles, fazendo piada, até a fase adulta, mas eles mantiveram o depoimento. Lógico que eles não ficam contando mais hoje em dia por aí, mas eles acreditam ainda que foi real. Essa parte que o Rúvio comentou, que os pais disseram que era mentira, eu imagino... Eu acho que ele inventou isso. Eu acho que os pais acreditam nos meninos, só que ele botou assim meio que pra testar o garoto, né? Caso não tenha sido isso, eu imagino que isso pode ter vindo do pai e não da mãe. Assim, eles devem ter visto... Que a mãe viu a luz. E o pai sofreu pressão dos amigos de chacota. Né, pô, teu filho tá vendo coisas. Pois é. E eu acho que pode ter sido... E a mãe viu a luz, cara. Mas ele pode ter feito isso meio que pra testar o garoto. Ele falou assim, teus pais falaram pra mim que não acreditam, não. Sabe, meio que pra ver a reação do garoto. Ele falou, não, olha, eu não sei, mas eu tô falando a verdade. Se eles acreditam, eu não sei. Agora, uma coisa que me chama atenção também nesse caso é que, assim, que pra mim pode ser que seja um ponto negativo, é o seguinte: 80% dos casos ufológicos que a gente ouve, a pessoa tem um impacto na saúde. E esses meninos aparentemente não tiveram nada. Não tiveram nada. Né? De contato com radiação. Nada. Nem que seja uma coisa simples entre aspas. Sim. Tipo uma diarreia, um vômito, náusea. Nada, O que eu penso... Existem... Ou esses seres tinham alguma maneira de proteger os garotos. Exatamente. Eu acho que assim, tem criaturas e criaturas, né? Pode ter uma criatura que conseguiu dominar isso aí e não oferece nenhum tipo de risco pra gente. Talvez porque elas se assemelham mais com a gente, eu não sei. Apesar de ser bem diferente, talvez elas consigam controlar isso. Mas realmente, as crianças não... Até que se saiba, nunca foi citado que elas tiveram algum outro tipo de reação. Mas, assim, tem a mãe que viu a luz, tem o lance da terra, a marca de 1,5 centímetro. Das pegadas da criatura. Que não é qualquer um que faz num terreno de terra batida. Não é terra fofa. Não é terra fofa, é terra batida. É terra batida, tipo campinho de futebol de bairro. Vai fazer um buraco, vai firma terra dura, pé. Você cai ali, você se machuca. Eu não acho que seja mentira, não. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. Já dizia aquela música.
Eu acho que eu acredito nas crianças, acho que realmente aconteceu. É aquilo que eu falei, eu tenho uma filha pequena de 5 anos. Ela inventa um monte de história. É normal. Mas coisas que traumatizam a criança, cara. A criança, ela ao mesmo tempo que ela tem um lado criativo para inventar coisas, ela tem um lado sincero também, que assim, é uma Quando coisa ela quer pura. falar, ela vai falar a verdade. Exato. E isso, pra mim, é um ponto a favor desse caso, né? Se realmente ficaram assustados com os pais falaram que a menina até entrou debaixo da cama do vizinho, né? Não é a cama dele, a cama do... Acho que pode ter sido sim, cara. Esse negócio da pegada foi uma coisa marcante. De novo, é mais um caso que é meio maluco, né, cara? Pra que esse ser desceu ali? Pois sabe? É tipo o caso da Maria Sintra. Pô, Eu vou acho ali, que- vou pedir água e vou embora. Eles deviam estar. Ou eles estavam, tipo, ou foi certo, vamos ali porque ali tem a cisterna, pode ser uma coisa na água, né? Olha a ligação com a água. Ou até vegetação também, né? Ou a vegetação, vamos ver o que tem debaixo daquele abacateiro. Vamos estudar de E alguma aí não maneira. tinha ninguém naquele momento, os meninos foram- chegaram na hora Na hora errada. né? exatamente. Acabaram pegando os caras lá. Pois Mas é. assim, geralmente quando eles esbarram com a pessoa, eles aparecem. Eles arrumam um jeito de sumir. Nesse caso, não. Eles pensaram... Não, ele ficou... Agora, assim, é óbvio, a gente não sabe como é que a cabeça de um ser desse funciona, né? Mas Como assim, é que... mas peraí. Por serem crianças, um ser desse talvez tenha pensado. Tô tentando imaginar. Pô, são só crianças, o que elas falarem ninguém vai acreditar. Ela vai falar que não viu um sei. monstro aqui. Então tudo bem aparecer pra uma criança. Fosse Porque, na verdade, cara, uma criatura dessa vindo aqui, fazendo esse tipo de contato, digamos que alguém queira fazer alguma coisa contra eles, não vai conseguir, cara. Não. Então os caras têm um nível de confiança de fazer esse tipo de coisa muito grande. O que pareceu pra mim é que realmente eles estavam interessados na cisterna. E aí, pra não ficar... Como eles não fizeram nada na cisterna, na hora de ir embora, pra aproveitar, eles pegou uma plantinha ali só pra não fazer uma missão... Fazendo comparação com RPG, é tipo você é level 40 e você vai num dungeon que as criaturas são level 2. Não tem o que fazerem contra você, sabe? Então você vai lá e faz o que quer fazer, vai embora, nada acontece. Não Ou tem ameaça realmente eles nenhuma. não viram Não, que mas não tem ameaça nenhuma, não é porque é criança, pode ser adulto também. Sim. Não, mesmo adulto, não tem. Mas assim, o Você negócio... não viu o caso Crixage lá que o cara apontou a arma, tomou um raio na cabeça? Pois é. É sempre isso também, também. é outro caso que tem raio também, né? Sim. E nunca é tipo um tiro a laser, não é uma bala, não é um projétil. É um facho de luz, sempre. A gente falou também do caso da Falcon Lake, né? Ficou uma marca de ralo de banheiro na barriga do cara. Mas eu fiquei me questionando, quando eu tava estudando esse caso, se ficou alguma marca na mão do menino. E aparentemente não ficou, né? Não tem... Porque eu não vi muita evidência desse caso. Eu não vi... Então, esse caso não tem quase nada. Quase nada, cara. É difícil demais. Não tem quase nada. Eu tava procurando sobre o Uwe Bran Aleixo, porque ele tem entrevista com ele e tal. Só que o rapaz que estava entrevistando, conforme ele foi perguntando as coisas e tal, na hora que o Uwe Bran Aleixo começou a falar sobre o caso do Sagrada Família, ele cortou. Ele falou, não, tudo bem, mas eu quero saber sobre você sobre os casos atuais. Ele mudou o assunto. Então não deixou o senhorzinho lá falar sobre o caso do Sagrada Família. Vale a gente lembrar que ele entrevistou os meninos 2 anos depois do negócio. Pois é. Então, assim, marca no chão, já não chove, tem bicho, sei lá, né, que anda ali, até o ser humano mesmo anda ali. Essa marca no chão parece que quem viu foi o pai, né? De 1 metro, de 1,5 centímetros. Sim. Foi o pai que falou, então. Não foi Eram uma várias coisa... marcas, não era uma marca só. Era tipo uma pegada, né? Imagina uma bota com vários chuteira que tem trava, só que no caso dele era um triângulozinho menor. Pode ser. Ou será que a pegada lembrava um triângulo? Não sei. Não, eu acho que eram várias marcas. É como se fosse a marca da sola, né? Exatamente. Tipo, entendi. Pode ser. É muito estranho, assim. E isso foi um problema também. Que o caso só foi, entre aspas, investigado pelo Hoover 2 anos depois do que aconteceu. Né? Agora, tem aí, pra mim, um outro ponto a favor. Que é o relato dos meninos baterem um com o outro. Porque tem isso também. A criança, quando inventa história... Às vezes ela nem lembra que ela inventou. O Uwe Bran Aleixo pegou cada uma delas e pediu pra cada uma delas desenhar. E isso é comparando, né? Quando você vai fazer uma pesquisa dessa, é importante você separar as testemunhas e ver o que cada uma fala, porque às vezes o que uma fala não bate com o que a outra fala.
Pois é. Entendeu? Mas nesse caso elas desenharam, lógico, é um desenho muito simples. A gente até vai postar aí, quando a gente publicar isso, eu vou postar junto. Um desenho muito simples, de criança. Sim. Mas que tem alguma coisa que você consegue falar, pô, isso aqui realmente lembra isso aqui, o olhinho, a roupinha toda engomada, entendeu? Cara, criança inventando história é tipo o Coringa do filme do Nolan. Cada vez que eu falava... Cada vez contou uma história diferente. É isso, sacou? Então você pegar 3 crianças nessa idade, os 3 contando a mesma história, com riqueza de detalhe, é um negócio a favor, a meu ver, sabe? Porque criança, cara, ao mesmo tempo que tem criatividade, também tem sinceridade, né? Que é grande. Por isso que a gente fala que criança é cruel, né? Tá na escola, tem um amigo que é gordinho, vai chamar de gordo. Porque tem esse lado da sinceridade da criança, né? Pois é. Que, assim, pra mim é um ponto forte pra esse caso. Com certeza. Né? Agora, vamos ver se, como no caso Maria Sintra, vai aparecer outras caso, coisas. Pode ser que apareça aí. Eu falo o seguinte, você que tá ouvindo a gente, se você sabe de alguma coisa aí que possa adicionar a esse caso, manda pra gente. A galera lá do nosso grupo secreto tem um dever de... Uma missão de estudar mais esse caso pra gente ver se a gente consegue, da mesma maneira que a gente fez com a Maria Sintra, trazer mais coisas sobre esse caso. Mais peças pra esse quebra-cabeça, né, cara? Se você conhece o Fernando ou o José, né? Fala pra gente ver, ir atrás deles, conversar com eles, né? Qualquer material que a gente tiver aí é pra acrescentar. Sabe qual é a parte mais estranha desse contato pra mim? É o ser virar as costas pros garotos, sentar na cisterna e ficar olhando pra cima. De boa. Como se esperasse algum tipo de comando, né? Tipo, e agora, o que eu faço? Porque eu acho que a ideia dele era pegar alguma coisa na cisterna. Ou era estudar a cisterna, ou era pegar um pouco da água, levar água pra ver como é que era. Acho que o interesse dele era abduzir, acho que não era, porque acho que não devia nem ter lugar pra mais alguém naquela navezinha lá. É isso aí. Você está ouvindo Hangar 18. Fala galera do Hangar 18, meu nome é Robson Franklin, sou de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Mais um do universo de ouvintes que vocês conquistaram. E eu vim aqui para lembrar a todos que continuem olhando para as estrelas. Um abraço! Bom, gente, o que você achou desse episódio? Manda pra gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter ou também pelo nosso WhatsApp. E se você tiver algum relato, manda pra gente pelos telefones. Mais 1-647-884-3958 ou mais 1-647-830-0422. Isso, segue a gente lá no Instagram, nas redes sociais, pode mandar mensagem por lá também, comentar. E vai lembrar o seguinte, se você quer mandar alguma coisa pra gente, pode mandar à vontade. Às vezes a gente não responde na hora porque não dá tempo, né? Teve um ouvinte aí que foi chateado essa semana que eu demorei a responder, mas eu respondo. Né? A gente trabalha, como vocês já sabem e tal. Mas às vezes o Ribas não tá. O Ribas, principalmente, que tem filha pequena também, às vezes não vai demorar. Sim, a gente responde. Pode ser que demore um pouco, mas a gente responde. Sim. Só a gente pede um pouquinho de paciência. Mas pode mandar aí o que vocês acharem que vai acrescentar pro podcast, ou alguma curiosidade sobre algum caso que a gente falou, fica à vontade para mandar. E pelo nosso e-mail também, né? Sim. Que é o hangar18podcast@gmail.com. Exatamente. E se você quiser apoiar a gente, também pode apoiar lá no nosso Apoia-se, pelo valor de uma coxinha intergaláctica, como eu sempre falo. Com catupiry, por favor. Com catupiry e uma coquinha também, né? Porque só coxinha é duro de engolir às vezes. Compra pra gente lá no nosso Apoia-se. Se for coxinha dormida, tem que ter uma coquinha mesmo. Você pode ajudar a gente com R$5 ou mais, e aí você vai fazer parte do nosso grupo secreto do Hangar 18. Isso, além do grupo, né, que é assim, a função principal do seu apoio não é o grupo, é fazer o projeto crescer, ajudar a gente a fazer o Hangar continuar. Lá no nosso grupo a gente está sempre lá discutindo várias teorias muito malucas, e algumas até fazem sentido, né, Ribas? Sim, a maioria delas faz sentido. E a gente bate lá uma discussão bem legal sobre ufologia, beleza? É isso aí. Então, gente, até a próxima e continue olhando para as estrelas. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 1, 2, 3. Hangar 18. 9, 0. Este podcast foi editado pela Elis Studios.